Ô, Tanguy, você me ouve? Te ouço bem. Você tá me ouvindo também? Eu te ouço muito bem. Beleza. Cara, a gente vai se aturar hoje durante mais tempo, né, cara? É verdade, vai ser mais longo hoje. Que Pô, chatice, hein? coisa, cara. Que coisa desagradável. Ainda bem que é a distância, né? A distância sempre facilita. Porra, pelo menos é um mínimo, né, cara? É o mínimo de saúde, né? Distância. Tá vendo aí a apresentação? Tô vendo, tô vendo. Maravilha. Vamos lá? Vamos começar então o nosso encontro? Vambora, começa aí. Olá, gente. Bem-vindos aqui a esse dia muito especial, aqui numa parceria do Petit Jornal com o Clipping CACD. Temos aqui mais uma aula gratuita, né? Aulas gratuitas, inclusive, que passarão a ser agora periódicas, sempre trazendo elementos de atualização, tanto na área de economia quanto de política internacional. Nosso tema hoje é a coronacrise, né? O cenário atual e perspectivas. Sempre lembrando, acho que esse disclaimer é bastante importante, nem eu nem Tanguy vamos fazer referências sanitárias aqui, né? Não vamos fazer referências à evolução da doença ou à maneira correta de você usar máscara, nada disso. Nem eu nem Tanguy somos especialistas na área de biologia, na área médica, na área sanitária, para fazer tais considerações. Então, a gente vai falar muito sobre economia e política. Não é isso, Tanguy? É isso, Daniel. E aí, pessoal que está assistindo a gente, primeiro eu queria agradecer quem está assistindo a gente agora ao vivo, né? A gente está fazendo isso aqui ao vivo na terça-feira à noite. E pedir para o pessoal ficar até o fim, porque a gente vai ter uma novidade muito legal. Primeiro, o Daniel já adiantou, né, que a gente já vinha falando isso aqui ao longo da última semana, que a gente vai começar a fazer essas aulas gratuitas de forma periódica. A gente fez uma tem algumas semanas, né? A gente gostou muito do resultado, as pessoas gostaram também, aparentemente a gente conseguiu agregar alguma coisa, né, nessa discussão toda, em termos de política internacional e de economia. Então, nosso objetivo é fazer isso mais vezes. Se vocês tiverem sugestões sobre temas, serão sempre bem-vindos. Naturalmente, a gente está falando sobre coronavírus, porque a crise causada pelo coronavírus, porque é o assunto do momento na economia e na política internacional, tem uma série de implicações, mas no final dessa aula de hoje a gente vai ter uma novidade. Se você esperar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Né, Daniel? Maravilha. Então, é isso. Vamos começar aqui, então, o nosso encontro de hoje, o conteúdo propriamente dito. É uma aula um pouco diferente, tem dois professores, então eu e Tanguy temos o hábito de nos atropelar, o que, claro, mostra justamente a deferência mútua que nós temos um em relação ao outro. Não é isso, Tanguy? Anda, vai, bora, começa. Vai. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Então a gente começa, acho que fazendo referências econômicas. Claro que, do ponto de vista econômico, tudo indica que nós estamos diante da maior crise, pelo menos desde a Grande Depressão dos anos 30, e talvez pode ser até um pouco pior, dependendo do que aconteça ao longo das próximas semanas e meses. E eu sempre gosto de destacar que essa é uma crise diferente. É uma crise que não está prevista na literatura tradicional, né? Uma literatura mais liberal, que é aquela que acredita que o crescimento econômico é puxado pela produção, nem numa literatura mais keynesiana, que é aquela que acredita que o crescimento é puxado pela demanda. Eu acho que esse ponto é bastante importante, é uma referência que eu fiz, inclusive, na aula anterior, mas me parece fundamental que a gente estabeleça esse ponto de partida, para que a gente entenda, justamente, que nós estamos falando de algo diferente, algo novo, e isso ajuda a entender muitas vezes por que os governos e ao redor do mundo estabelecem medidas muitas vezes até aparentemente contraditórias e se desdizem e não sabem muito bem o que fazer. É natural. A gente está falando de algo completamente diferente, está falando de uma pandemia, e uma pandemia que acaba tendo impacto tanto pelo lado da produção quanto pelo lado da demanda. O PIB, né, a renda das pessoas, a gente tem na igualdade entre produção e demanda. E nesse caso especificamente, diante da pandemia, a gente está tendo um desmoronamento tanto da produção quanto da demanda. A pandemia, é claro que ela tem efeitos. Você está falando de uma pandemia que requer o isolamento, que tem a prática do isolamento, as pessoas acabam ficando em casa ao redor do mundo por períodos razoavelmente longos. A gente está falando de uma pandemia que está levando a restrições de viagens e circulação,
está levando ao fechamento do comércio, ao fechamento de lugares públicos, está levando até a lockdown em alguns países e até no próprio Brasil. A gente tem tido aí cidades decretando lockdown, que é aquele isolamento obrigatório, compulsório, onde as pessoas não podem sair de casa, a não ser que você tenha uma justificativa muito boa para isso, a não ser que você trabalhe num serviço essencial, a não ser que você esteja diante de uma situação emergencial. Se a gente Agora, pensar... Daniel, só uma coisa que é importante deixar claro é que a gente está dando essa aula aqui no dia 19 de maio. E aí você colocou o termo lockdown aí. O que é importante nessa crise também, né, Daniel, é que ela tem mudado muito com o passar do tempo em cima do que a gente sabe sobre a doença, sabe sobre o vírus, sabe sobre a evolução. Na primeira aula que a gente deu, não lembro agora qual foi o dia, mas foi sei lá, umas 5, 6 semanas, ou um pouco Foi mais do que isso. aproximadamente no dia 7 de abril. 7 de abril, 7 de então abril. tem bastante tempo. Então tem um pouco mais de um mês, né? A gente não falou em lockdown, né? Na verdade, o lockdown não era um termo que fazia muito sentido naquele momento. E é possível que quando a gente fale sobre essa crise daqui a algum tempo, o termo lockdown ou ele apareça como obviedade, é óbvio que tem que fazer lockdown, tomara que não, ou então já tenha sido um termo do passado. Mas, de qualquer maneira, quando a gente fala sobre essa pandemia, eu acho que ela tem um caráter muito peculiar, que é o fato de que ela vai mudando com o passar do tempo, conforme a gente vai entendendo a doença, uma vez que, como você já falou, é uma crise absolutamente inédita, né? A gente nunca viu nada parecido. E é sempre importante destacar que a gente não está falando de uma crise econômica. Às vezes eu vejo que o debate se perde um pouco, as pessoas querendo dizer, não, mas o sistema econômico está com esse ou aquele problema. O sistema econômico tem muitos problemas, a gente pode até discutir isso numa outra oportunidade, mas não é o caso. A gente está falando de uma crise causada por uma pandemia. A pandemia tem um impacto econômico bastante severo. Então, não é uma crise com raízes econômicas, diferentemente de outras, como a crise de 2008 ou a própria crise de 29, onde você tinha raízes econômicas claramente estabelecidas. Mas se a gente pensa no impacto sobre a economia da pandemia, o que acaba acontecendo na prática é que você tem a interrupção da oferta de segmentos não essenciais, você tem a paralisia de comércio, você tem a paralisia de uma série de segmentos industriais, você tem a paralisia de uma série de empreendimentos, e claro que isso tem um impacto muito forte, a produção ela é desmobilizada, a produção não essencial acaba tendo impactos muito significativos. A gente está falando da descontinuidade de cadeias de suprimentos. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem muito. Às vezes você tem um determinado segmento que, ao ser interrompido, vai ter um efeito em cascata em vários outros segmentos, e claro que isso pode causar alterações em preços, isso pode causar alterações e desequilíbrios das mais diferentes naturezas. Aliás, a gente Daniel, está falando trazendo para a nossa vida cotidiana, aliás, no meio dessa crise toda, muitas vezes se falou em risco de desabastecimento, por exemplo, de supermercados, né? E o que a gente tem visto, assim, eu não sei qual a experiência do pessoal que está assistindo a gente ao vivo, mas eu sei que a sua experiência é mais ou menos parecida com a minha, que os mercados, pelo menos, se mostram plenamente abastecidos. Mas é importante imaginar como é que fica a produção de uma forma geral se você tiver um determinado setor da economia que fica desabastecido porque não tem suprimento, porque não chega, por exemplo, né? É algo que desconstrói a cadeia como um todo. Imagino que seja isso que você estava falando agora há pouquinho, né? É exatamente isso. E às vezes, muitas vezes, você tem um determinado produto que subiu de preço, um produto essencial, e as pessoas ficam sem entender, mas por que esse produto subiu de preço? E muitas vezes você não está observando que alguma etapa da cadeia de suprimentos ela foi descontinuada, e para que você a contorne, isso gera um aumento de custos e, consequentemente, um impacto sobre o preço. Isso não é exatamente trivial. E o temor, claro, é que essa desmobilização por um período bastante alongado faça com que, na prática, a reconstrução dessas cadeias de suprimento possa ser dificultada, possa ser mais demorada. Problemas de caixa. Quando eu digo problemas de caixa, é o seguinte: empresas fechadas sem receita ficam com dificuldade para efetuar os pagamentos do dia a dia, para pagar os seus funcionários, para pagar os seus fornecedores. Aliás, ao redor do mundo não tem faltado mecanismos para tentar direcionar recursos, principalmente para pequenas empresas, que são grandes empregadoras, para que elas tenham recursos para o enfrentamento da pandemia, para que elas mantenham o pagamento dos seus funcionários. Até o Brasil tem tentado algo nessa linha, não tem funcionado muito bem, mas você tem justamente essa preocupação. É muito importante destacar que todas as políticas que foram implementadas até agora pelos diferentes governos não são políticas de estímulo econômico, não são políticas para tentar aumentar o crescimento econômico, são políticas para manter as pessoas em casa e vivas.
Então, por isso que você está falando de transferência de renda diretamente. No caso do Brasil, é aquele auxílio de R$ 600 que está sendo oferecido, e ao redor do mundo você tem diferentes variações justamente da mesma ideia. Você transfere recursos com o objetivo de manter as pessoas isoladas e, claro, com capacidade de consumir o essencial. E aí o ponto crucial aí que boa parte do mundo tem pensado também, né, Daniel, é que enquanto você não consegue controlar a pandemia, as pessoas não saem de casa para consumir. Então não é muito uma questão de, mas se for liberando as pessoas para sair aos pouquinhos, se for dando autorização para as pessoas saírem, as pessoas não vão sair, né? Enquanto estiver morrendo muita gente ao nosso redor, as pessoas não saem. E aí tem alguns setores, você sabe que o meu irmão, por exemplo, é chefe de cozinha, né? E assim, o comentário que ele vinha fazendo era que restaurantes no mundo inteiro não costumam ter saúde para passar 20, 30 dias fechados. Então, essa ajuda nesse problema de caixa é algo que vai nesse sentido. Se você tem uma cadeia de restaurantes, você tem um pouquinho mais de caixa, a tendência é que você abra outro restaurante, né? A tendência é que você vai expandindo o seu negócio. Você imagina o que acontece com pequenos restaurantes que passam 20, 30 dias fechados. Porque você acaba não tendo receita nenhuma. Você está falando do caso dos restaurantes em particular, que tem um giro muito elevado, né? O dinheiro praticamente não para, exatamente como você colocou. Ninguém vai manter o dinheiro ali no caixa imaginando que uma pandemia está a caminho, que você vai precisar de caixa para ficar vivo durante 3 meses. Não faz muito sentido. Você vai empregar em novos projetos, você vai abrir um outro restaurante, vai abrir uma outra loja e tal. E isso acaba, claro que a pandemia acaba tendo um impacto muito forte sobre as expectativas. Exatamente no ponto que você colocou há pouco. O que acontecerá daqui para frente? Vai ter uma segunda onda? Não vai ter? É seguro para as pessoas circularem na rua? Diante de um quadro como esse, investimentos produtivos ficam bastante comprometidos. Claro, expectativas deterioradas fazem com que a gente engavete projetos de investimento. É natural. Eu não sei exatamente em que piso eu estou andando, eu não sei exatamente qual é o meu horizonte de retorno desse investimento que eu vou fazer. Então, em momentos de elevada incerteza, as pessoas fazem o que elas sabem fazer de melhor. Nada. Agora, Elas Daniel, esperam. Sendo um fenômeno global, todo mundo que tinha uma expectativa de investir em qualquer coisa ao longo do ano de 2020 não vai investir. Isso leva muito dinheiro a ficar parado. Não sei se o raciocínio está correto, mas qual o impacto de tanto dinheiro ficar parado? Excesso de liquidez e qual o impacto disso sobre moeda, sobre juros, sobre, enfim, sobre a economia de uma forma geral? Esse teu raciocínio está absolutamente correto. Você está falando de um ambiente onde a moeda não circula. E dentro de um ambiente onde a moeda não circula, as taxas de juros desabam, que é o que tem acontecido. Você começa a ter taxas de juros muito reduzidas. O juro é o preço do dinheiro, né? Uhum. Se você não tem pessoas demandando dinheiro na forma de empréstimos, na forma de consumo e de investimentos, o preço do dinheiro desaba. É o que tem acontecido. O dinheiro fica parado. Tanto isso é verdade que ao redor do mundo a gente está batendo aí recordes de juros baixos, até no próprio Brasil. O Brasil está com uma Selic hoje de 3%. Selic de 3% talvez signifique que ela não vai ser sequer superior à inflação, o que na prática colocaria o Brasil em juros reais negativos. Então, dentro de um ambiente como esse, você passa a ter excesso de liquidez e um ambiente de baixa demanda, tanto para recursos para investimento quanto recursos para consumo. Então, é um cenário muito atípico e é muito difícil realmente você incentivar as pessoas a investir, mesmo com juros muito baixos, diante de um ambiente de tanta incerteza. Você não controla as variáveis econômicas, uma vez que você não controla as variáveis sanitárias. Do ponto de vista da demanda, a demanda também tem passado por um desmoronamento, a gente está tendo aumento de desemprego, o desemprego tem escalado ao redor do mundo, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, nós estamos falando de um desemprego que tem aumentado numa velocidade muito significativa. Acho que o caso mais evidente é dos Estados Unidos, onde rapidamente os americanos atingiram uma taxa de desemprego de dezenas de milhões de pessoas. Isso é normal nos Estados Unidos. O que eu quero dizer é que o desemprego nos Estados Unidos, em momentos de crise, ele aumenta muito rapidamente e depois ele diminui muito rapidamente no momento de recuperação, por conta da economia americana ser muito flexível do ponto de vista do mercado de trabalho. Isso faz com que, na prática, você tenha esse tipo de movimentação. Em um país como o Brasil, o aumento da taxa de desemprego é algo muito preocupante, porque a recuperação do mercado de trabalho acaba sendo muito mais lenta em função dos elevados custos de demissão e de contratação. O IBGE divulgou recentemente, na semana passada, a PNAD do primeiro trimestre desse ano, e o desemprego já tinha subido de 11% para 12,3%. Importante, primeiro trimestre. Ou seja, o corte era 31 de março. 15 dias de isolamento.
tudo indica que esse desemprego deve aumentar de forma muito significativa quando vierem os dados de abril e maio. Agora, Porque Daniel, a gente está abril e falando maio aí foram sobre... meses fechados. A gente está falando aí sobre emprego formal, porque se a gente fala tanto em subnotificação de casos de Covid, no Brasil tem um problema grande de subnotificação de casos de desemprego também, né? Você tem uma informalidade gigantesca. Esses dados que você mencionou agora são empregos formais ou todos os empregos? Todos os empregos. O IBGE, inclusive, coloca isso de maneira bastante clara. Uma pessoa desempregada para o IBGE é justamente uma pessoa que está procurando trabalho e não encontra. Existe um outro conceito também bastante interessante no IBGE brasileiro, que é o desalentado. Desalentado não é desempregado. O desalentado é aquela pessoa que não tem emprego, mas não está procurando emprego porque desistiu, porque realmente não tem condições de se inserir no mercado de trabalho. Então, nesse caso especificamente de desempregados, são pessoas que não estão trabalhando, porém estão procurando trabalho. Tá? Se a gente avançar aqui um pouco, nós temos uma queda da renda, claro. A queda da renda faz com que o consumo diminua bastante, a demanda diminua bastante. Muito provavelmente, todas as pessoas que estão nos assistindo estão consumindo muito menos do que consumiam. Eu, pelo menos, estou consumindo muito menos. Você está se limitando ali basicamente ao essencial, quer dizer, aquilo que você não pode cortar de forma alguma. Existem muitos elementos que nós costumávamos consumir e não consumimos justamente porque a gente não tem a oportunidade. Quer dizer, você não pode mais ir ao cinema, você não pode comprar nada, mesmo que você eventualmente tenha renda, mesmo aquelas pessoas que têm a sua renda preservada por qualquer razão. Deterioração de expectativas também é algo que acontece pelo lado dos demandantes, dos consumidores, né? Porque, puxa, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou continuar desempregado, caso eu esteja desempregado, eu não sei se eu vou perder o meu emprego e eu sou uma pessoa empregada, eu não sei se a minha renda vai cair, eu não sei se o meu patrão vai ligar para mim e dizer, então, a gente vai ter que cortar o seu salário em 25%, em 50%, em 70%, porque eu não tenho como manter você com o mesmo salário que eu te pagava antes. Então, diante de um ambiente de tanta incerteza como a gente está vivendo, é natural que a demanda desabe. O que eu quero que fique claro aqui na nossa discussão é que é uma crise com características diferentes. As crises, tradicionalmente, acontecem da seguinte forma. Ou é o lado da oferta que desmorona e puxa a demanda, ou é o lado da demanda que desmorona e puxa a oferta. Nesse caso, os dois estão desmoronando juntos por conta de um vetor externo, que é a questão sanitária. Então, não é uma crise econômica, é uma crise sanitária que está tendo impactos econômicos bastante severos, e isso precisa ser levado em consideração quando a gente faz a nossa análise. Como você colocou, muitas vezes parece que a solução é simplesmente abrir tudo e tal, e o que a gente tem observado, e a gente vai falar sobre flexibilização de isolamento, experiências internacionais um pouco mais à frente, é que a economia não volta, não. Ela volta muito devagar, justamente por conta dessa hesitação das pessoas em circular da mesma forma como elas circulavam antes. Perfeito. Inclusive, quando você falou sobre queda da renda, Daniel, você falou sobre, né, a expectativa das pessoas, né, uma certa relutância e tal. E uma coisa que é importante ficar clara é que, mesmo que você pegue alguém que tenha muito dinheiro, uma pessoa que não vai passar por dificuldades, essa pessoa não está saindo de carro, ela não troca de carro, ela não compra passagem aérea, ela não vai para hotel. Então, tudo isso você pega, você diminui também uma distribuição de dinheiro, se é que a gente pode colocar dessa maneira, né? Uma A pessoa que faria né? várias circulação de dinheiro, né? Isso vai congelar completamente, né? A velocidade de circulação da moeda, ela desaba dentro de um contexto como esse. Velocidade de circulação da moeda parece um contexto meio curioso e tal, mas ele é real, ele inclusive é mensurável. É o número de vezes que a moeda troca de mãos, e quanto mais rapidamente a moeda troca de mãos, mais aquecida está a economia. Dentro de um ambiente como a gente está falando hoje, o que está acontecendo é justamente esse entesouramento, é um ambiente onde as pessoas simplesmente não consomem as que têm renda. Claro, as que não têm renda não têm nem essa possibilidade, nem essa oportunidade, mas as que têm renda, ou mesmo as próprias empresas, mantêm ali o dinheiro mais ou menos parado justamente por conta desse ambiente de extrema incerteza que a gente está vivendo. Agora, um ponto que eu acho legal da gente colocar, até para tangibilizar o que está acontecendo, são as expectativas em termos de impacto sobre o planeta, né? É muito sério o que a gente está vivenciando ao longo desse ano de 2020, é algo absolutamente atípico. Muito provavelmente a gente vai falar sobre isso daqui a 10, 20, 30, 40 anos, sobre o que aconteceu no ano de 2020. Essas aqui são as expectativas do Fundo Monetário Internacional para 2020 e 2021. E aí eu queria destacar alguns elementos que me parecem bastante interessantes. O primeiro é a retração do PIB global, que agora já está um pouco mais avançada essa previsão, de 3%. 3% de retração do PIB global.
Ano passado, o PIB global estava crescendo 3%. É um desabamento isso, de mais 3 para menos 3. No ano que vem tem uma expectativa de crescimento de 5,8%. Tudo bem? Então, o mundo como um todo recupera o PIB de 2020, o que perdeu em 2020. Agora, Daniel, colocando um quadro geral, só para a gente conseguir mensurar o que é essa queda de 3%, né, que seria um crescimento de 6% e agora uma queda de 3%, uma coisa que eu queria que você comentasse a gente teve aquela crise de 2008 e aí a gente passou 2009, 2010, 2011 tentando ver se recuperava. A gente já vinha num crescimento consistente ou na hora que começou a crescer de forma um pouco mais consistente vem essa queda? Na realidade, não. Antes a gente já vinha crescendo de uma forma mais ou menos consistente, muito puxada pelos países emergentes, e agora veio essa queda. Veio essa queda que é bastante abrupta. Então, claro que você tem ali, às vezes, algum tipo de irregularidade, algum tipo de reticência, mas a gente tem um crescimento mundial cada vez mais puxado pelos países emergentes, né? Até como está colocado aí, o FMI ele divide o mundo em dois grandes grupos, né? Os países avançados e os países emergentes. E os países emergentes crescem tradicionalmente mais do que os países avançados. A gente pode até observar que, segundo o FMI, em 2020, os países avançados, os países desenvolvidos, vão ter um PIB recuando 6,1%. Enquanto os emergentes, o recuo vai ser bem menor, vai ser de apenas 1%. E no ano de 2021, os avançados andam 4,5% e os emergentes andam 6,6%. Quer dizer, essa recuperação ela é muito mais rápida junto dos países emergentes, o que é algo muitas vezes curioso, né? Às vezes a gente acha que, puxa, os países emergentes vão sofrer mais. Nesse caso, se a gente pensar o conjunto dos países emergentes, eles acabam sofrendo menos. Mas, claro, que cada um desses grupos é muito heterogêneo, né? Você tem muitas diferenças dentro dos emergentes e dentro dos países desenvolvidos. Ali nos emergentes a gente tem Estados Unidos, zona do euro, Japão, Reino Unido, Canadá. Mas aí algumas ponderações, né, que eu acho que você já mais ou menos fez, que quando a gente fala sobre um crescimento, por exemplo, de 4,5% nos países desenvolvidos, a gente está falando sobre um crescimento muito grande sobre uma economia na verdade, um crescimento um pouco menor sobre uma economia muito grande. Sem dúvida. Então, isso é uma movimentação muito grande. E pensando em termos de população também, eu não sei como é que é a distribuição populacional aqui, mas os emergentes, eles concentram uma quantidade muito maior, eu imagino que talvez 2, 3 vezes maior, do que desses países que estão na faixa de cima aí das economias mais avançadas, né? É verdade. No caso dos emergentes, você tem uma concentração muito mais forte até do que muitas vezes nas próprias economias avançadas. Eu queria só fazer alguns destaques antes da gente seguir adiante. Acho que esses números podem ser muito entediantes se a gente ficar neles muito tempo. Só destaques no caso dos avançados para a Itália, com recuo de 9,1%, e Espanha 8%, por razões óbvias. São dois epicentros, realmente, do coronavírus no mundo. E no caso dos países emergentes, China e Índia com crescimento positivo. Muito pequeno, 1,2 no caso da China e 1,9 no caso da Índia, muito menos do que eles cresceriam em condições normais. A China, em condições normais, cresceria mais de 6%, a Índia cresceria mais de 7%, então o impacto não é pequeno, mas mesmo assim eles conseguem fechar o ano no campo positivo. E o Brasil, com um recuo de 5,3% projetado pelo Fundo Monetário Internacional, é muita coisa, é um impacto muito forte sobre a economia global. E um detalhe importante, o cenário que o FMI trabalha é que no segundo semestre é restabelecida a normalidade dentro da economia mundial. Sim. Ou seja, é isso que a gente está trabalhando aqui. Teve a pandemia, teve um impacto que matou o primeiro semestre, mas no segundo semestre algum grau de normalidade é restabelecida e as atividades econômicas voltam a fluir. O que é uma incógnita. O que ainda é uma incógnita, sem dúvida alguma. Do ponto de vista do multilateralismo, Daniel, como a gente também já vinha adiantando, o impacto é muito grande e, sobretudo, abre uma quantidade inacreditável de incertezas, né? Uma vez você estava falando agora um pouquinho sobre questões econômicas e tudo, naturalmente a OMC vai ser um país vai ser, na verdade, uma organização muito impactada, vai ser uma área muito impactada, lembrando sempre que a gente está falando sobre uma OMC que já vinha sob chumbo cerrado, né? Sob tiroteio entre Estados Unidos e China por conta da guerra comercial. Saiu, inclusive, uma notícia esses dias agora que essa guerra comercial ela pode, inclusive, descambar para algo um pouco mais sério, uma vez que os Estados Unidos vêm demonstrando a intenção de ou reverter determinadas regras que valem para a China, ou então os Estados Unidos saem da OMC. Então,
Esse é o clima no qual a OMC chega nessa pandemia, a possibilidade de os Estados Unidos e a China não caberem dentro da mesma organização. E, naturalmente, o que acontece toda vez que você tem uma crise como essa, né? Uma grande crise econômica, mais uma vez, como você explicou, a causa não é econômica, mas gera crise econômica, a tendência de protecionismo, a gente já vem percebendo isso na OMC, é algo que vem azedando muito o clima dentro da Organização Mundial do Comércio, que é o que a OMC faz. A OMC ela foi criada em 1994 exatamente para combater o protecionismo, exatamente para facilitar que os estados façam mais comércio. Você tem uma crise desse tamanho, com dados econômicos, como esse que você mostrou no slide anterior, naturalmente os estados eles vão tentar se segurar naquilo que eles podem para conseguir manter uma produção nacional e para manter um consumo doméstico, né? São duas variáveis fundamentais para que você consiga manter sua economia minimamente segura. Então, essa crise do coronavírus já vem levando a um aumento importante do protecionismo. Passa mais um pontinho aí. O que está levando, portanto, a uma queda importante do comércio global. Se você avançar, a gente vai ver qual é a estimativa que a OMC tem para esse ano agora. A OMC está estimando que, no melhor dos cenários, ou seja, num cenário que não é tão grave assim, a queda do comércio global para o ano de 2020 é de cerca de 13%. Num cenário catastrófico, a gente chega num cenário de retração de 32% do comércio mundial no ano de 2020. Eu coloquei um gráfico aí que mostra, se você reparar, a linha vermelha é o pior dos cenários, né? Seria uma queda muito brusca no ano de 2020, né, de 32%, e a linha a verde é a linha num cenário ok, num cenário não tão ruim. Na verdade, seria o melhor dos cenários dentro de um cenário muito ruim, né? Dada a pandemia, o cenário de queda não seria tão grande assim, seria uma queda de 13%. Dá uma olhada, Daniel, como é que fica a estimativa para o ano de 2022. E aí você vai perceber que, num cenário muito ruim, o ano de 2022 fica muito abaixo do que se esperava para o ano de 2020. Isso, aí você pode falar melhor que eu, né? Traz uma consequência econômica gigantesca. Isso aqui é catastrófico do ponto de vista econômico, né? Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção aqui, Tang, antes até de falar do impacto catastrófico, é como a crise de 2008, que é essa aqui, quebrou justamente a linha, né? Você tinha ali uma linha de tendência de crescimento do comércio internacional, um crescimento exponencial, que seria algo formidável, sem dúvida alguma, e agora você está tendo outra quebra, né? Que é causada justamente pela crise do coronavírus. E nenhum dos dois casos você consegue voltar para o patamar que você estava anteriormente, em termos de avanço do ponto de vista do crescimento do comércio global, o que é uma pena, né? Porque se tem uma coisa que gerou crescimento no planeta nos últimos 40 anos, foi comércio. O comércio internacional gerou crescimento no planeta ao longo dos últimos 40 anos. Os países que cresceram acima da média mundial são justamente os países que fazem mais comércio. Isso. Então, a chave do crescimento mundial nos últimos 40 anos foi o comércio internacional, e em momentos onde você tem essa quebra, isso cria dificuldade. Você tem ali momentaneamente uma quebra, depois volta a crescer, mas não para o patamar anterior. Quer dizer, é uma janela perdida que não é recuperável, né? E que deixa consequências para o futuro. E aí, dá uma olhada no impacto que isso tem para o clima internacional para se fazer comércio. Como você observou muito bem, desde a década de 90, a gente vinha numa fase ascendente do comércio. Havia uma crença muito grande, havia uma expectativa muito grande que o comércio ele pudesse trazer grandes resultados econômicos, ele poderia trazer união. É o momento que a gente tem a criação do Mercosul, é o momento que tem a criação da União Europeia, é o momento que tem a criação do NAFTA. Então, a década de 90 e os anos 2000 são um momento de muita expectativa. A crise de 2008 ela leva ao momento no qual se começa a ter uma desconfiança muito grande do comércio internacional. Repara que esse foi um discurso difundido em praticamente o mundo inteiro, que é o comércio internacional não é tão bom assim. E aí você começa um movimento, portanto, de ascensão do nacionalismo, e junto com o nacionalismo você tem protecionismo. Eu acho que é isso que está sendo mostrado nesse gráfico que você observou, que é você ter um momento de crescimento, quando você tem uma desconfiança com os bons resultados do comércio, você tem uma queda da linha. Qual é o problema que a gente tem agora? Talvez o coronavírus leve a mais a linha ela fique ainda mais horizontal. Então isso traz consequências, esse é o ponto que a gente tem que observar aqui, são consequências de longo prazo. Não adianta a gente falar assim, tem uma queda de 32% esse ano, talvez ano que vem fique um pouquinho acima do que foi esse ano agora, mas depois recupera. Talvez não. Dependendo do resultado político, talvez não recupere.
E linha horizontal, no caso, significa não ter crescimento do comércio, né? Quer dizer, você estagnar o volume de comércio que é feito ao redor do mundo. O que eu acho mais louco nessa discussão que a gente está tendo é que é bastante evidente, isso é matematicamente mensurável, o impacto formidável do crescimento do comércio sobre o nível de bem-estar planetário. É claro que em momentos de crise é muito mais fácil, do ponto de vista político, você dizer, não, peraí, vamos fechar as minhas fronteiras, vamos dar preferência ao produto nacional, etc. O grande problema é que se todo mundo faz isso, todo mundo acaba sendo prejudicado. É mais ou menos aquela lógica do coletivo, né? Quando individualmente as pessoas pensam que aquilo é melhor para elas, elas acabam comprometendo o coletivo. Isso, no Ué, mas caso do Daniel, comércio, é muito evidente. o que aconteceu, cara? Porque, olha só, a expectativa toda que se tinha era de que o comércio ele seria benéfico para todo mundo e talvez ele fosse até um pouco mais benéfico para aqueles países que conseguem produzir mais. Com isso, você leva, portanto, a uma descentralização da produção e esses países começam a produzir nos países periféricos, onde a mão de obra é mais barata. Então, esses países, os países centrais, Estados Unidos, União Europeia, o Japão, são ainda mais beneficiados, né? Pela globalização, porque eles conseguem fazer mais comércio e vendendo a preço mais baixo. E são exatamente eles que levaram essa mudança lá a partir de 2008 para iniciar um movimento de fechamento. Basicamente pelo fato de que o cidadão que está perdendo o emprego está falando assim, beleza, o meu país pode estar muito bem economicamente, o Facebook pode estar ganhando muito dinheiro, a Ford pode estar ganhando muito dinheiro porque está produzindo cada vez mais barato e vendendo cada vez mais, mas eu estou perdendo meu emprego. Esse é o impacto que está naquela linha que você circulou em amarelo ali, que é o fato de que a linha começa a ficar mais horizontal. A incógnita que a gente tem agora, eu não sei qual é a sua hipótese, é que essa crise do coronavírus leva a uma nova rodada de problemas com relação à globalização. Se a próxima onda de políticos que a gente tiver, porque a gente vai ter um monte de eleição, eu vou falar de eleição daqui a pouquinho, levar a eleição de uma nova rodada de políticos nacionalistas, é possível que essa linha ela fique permanentemente horizontalizada, né, durante muito tempo. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Aliás, o pessoal aqui no chat está perguntando qual é a fonte do gráfico, cara. É lamentável você não botar a fonte do gráfico, né, Tagui Bagdadi? Tem uma organização chamada Organização Mundial do Comércio. Eu vou disponibilizar o link. Então tá bom. Mas A fonte é a OMC. eu concordo com você quando eu acho que, infelizmente, isso é um mau sinal para o comércio internacional. E esse aspecto que você colocou, as próprias teorias em relação ao comércio já previam isso. Quer dizer, na medida em que você começasse a praticar mais comércio livre, você teria o deslocamento de estruturas produtivas de países mais ricos para países periféricos, justamente onde essa produção é mais barata. Isso, na prática, geraria uma aproximação entre eles. E essa aproximação é extremamente desconfortável para quem está em cima. Né? Uma coisa que fica cada vez mais clara quando a gente fala justamente de transferência, de renda, de riqueza, as pessoas se sentem ricas quando vem uma pessoa mais pobre. As pessoas se sentem pobres quando vem uma pessoa mais rica. Riqueza não é um conceito absoluto, é um conceito relativo. Então, se todos melhoram, mas o pessoal que está embaixo melhora mais, o pessoal que melhorou menos fica insatisfeito. E aí tem muitas vezes motivo para reclamar. Então, aí se você pega o seu gráfico anterior, o que a gente vai perceber é que com essa crise todo mundo sofreu, ou seja, todo mundo teve quedas nos seus crescimentos econômicos, mas já no ano que vem, você mencionou isso, os países periféricos crescem mais, ou seja, essa distância ela segue diminuindo. Ela segue diminuindo. A tendência política, portanto, é a ascensão em países centrais, Estados Unidos, Europa e Japão, vou citar os três, a tríade tradicional aqui, de políticas cada vez mais resistentes à globalização. Ou seja, de mais protecionismo e de uma horizontalização da linha. Vamos todos morrer, Daniel. Até porque quem está em cima tende a defender o congelamento do status quo. Né? Se o comércio internacional está levando a uma aceleração da diminuição das distâncias entre os países, quem está em cima de pera um pouquinho. Estava bom como era antes. Isso. Como assim o comércio? Então, exatamente como você colocou, a tendência acaba sendo justamente que o protecionismo seja mais forte, a onda de protecionismo, nos países ricos. Nos países ricos, e aí... isso... Não, e aí teve um camarada que falou assim, olha, eu não quero mais brincar não, cara, porque tá complicada a situação, né, que é o Roberto Azevedo. Só para lembrar quem é o Roberto Azevedo, é um brasileiro, um engenheiro baiano, diplomata do Itamaraty, então fez o concurso de admissão, passou, trabalhou durante muito tempo como representante brasileiro na OMC, então desde 1997 ele estava lá, e no ano de 2016 ele pegou um pipinaço que foi
ser diretor-geral da OMC. Uma OMC absolutamente paralisada já naquele momento, então isso é importante que as pessoas tenham dimensão. Não é que a OMC está paralisada desde hoje, a OMC já vem sofrendo há muito tempo para fazer qualquer tipo de acordo. Só para ter uma ideia, a OMC ela foi criada no ano de 1994 e ela foi assinar o primeiro acordo multilateral, ou seja, o primeiro acordo que envolve todos os países, no ano de 2013, que foi o ano que o Roberto Azevedo assumiu. Então, assim, uma organização que já vinha com problemas duríssimos, ele pega na gestão dele, portanto, uma guerra comercial e uma crise do coronavírus. Então, o recado que o Roberto Azevedo está dando é: olha, não vai ser na minha gestão, não vai ser comigo aqui, com a minha liderança, que a gente vai conseguir destravar isso aqui. É melhor que você tenha uma renovação da liderança. E, portanto, ele disse que fica no cargo até o final de agosto. Naturalmente, essa é uma consequência do coronavírus, sim. Essa é uma consequência que mostra o tamanho do buraco no qual o comércio internacional tende a se colocar. E aí ele tem um pouco da questão da própria carreira, né? Assim, você se desgastar dessa maneira, depois de tanto tempo à frente do cargo, para ele não era interessante, e também uma questão de renovação. Há pouco tempo, inclusive, você entrevistou, né, o Roberto Azevedo num programa da Globo News. Eu não sei qual foi a impressão que você teve, né, falando com ele. A impressão que eu tive foi de um homem cansado, desgastado. Ele fez referência em vários momentos à família, que conversou com a família, etc. E essa foi a impressão que ele me passou, de que realmente, depois de alguns anos à frente da OMC, ele já não via muito sentido em continuar. Ele chegou a dizer com todas as letras exatamente o que você colocou há pouco, que ele achava que uma renovação da liderança era algo importante nesse momento e que talvez ele já não fosse mais a pessoa adequada para estar à frente desse processo, precisaria de mais alguém com mais energia, alguém um pouco revigorado. Agora, é muito difícil, né? Porque no dia que ele saiu, o Trump espinafrou a OMC. Né? Então, como é que você vai avançar no comércio internacional quando a maior economia do planeta é contra o livre comércio? Né? O que é algo incoerente, porque o Trump é um membro do Partido dos Republicanos. Os republicanos, tradicionalmente, sempre foram mais favoráveis ao livre comércio do que os democratas. Né? Mas o Trump ele reformou o partido, né? O partido republicano do Trump não é o partido republicano que a gente está acostumado a ver. É um partido que passou por grandes modificações, que, na verdade, o movimento que a gente tem na política americana seria pelo Tea Party. Não sei se você lembra do Tea Party, né? Que apareceu. Sim, claro, como claro. Uma via da direita do partido republicano. O Trump ele se encaixaria muito mais no Tea Party, só que ele conseguiu entrar no partido republicano, conseguiu uma quantidade inacreditável de votos, e ele agora representa o Partido Republicano. Qual o problema? Não tem grandes alas políticas fortes nos Estados Unidos que defendam o livre comércio. E aí isso se junta com o fato de que é um consenso bipartidário nos Estados Unidos, de republicanos e democratas, que a OMC não faz nada para segurar a China. Numa pandemia como essa, como eu disse, né, de ascensão do protecionismo, de tendência de queda, aí, meu amigo, a farinha pouca, meu pirão primeiro. Todo mundo está sendo mais protecionista e os Estados Unidos estão engrossando ainda mais o couro contra a OMC. A OMC, portanto, como uma organização que não tem muito a oferecer, por isso que eles estão cogitando, inclusive, a possibilidade de ou reverte as vantagens que a China tem, ou então existe a possibilidade dos Estados Unidos saírem da OMC. Acaba com a OMC. Só lembrando, na década de 40, a gente tentou criar uma organização de comércio, que foi a OIC, que não foi seria a Organização Internacional do Comércio. Ela não foi criada porque os Estados Unidos não entraram. A organização não foi criada. A mesma coisa aqui. Eu não sei se você tem isso de cabeça, mas qual o percentual que os Estados Unidos representam do comércio mundial? Deve ser um quarto do comércio, talvez. Né, o PIB dos Estados Unidos é 25% do PIB mundial. Imagino que o comércio seja algo parecido com isso, seja mais ou menos nessa linha também. Beleza. Segue aí, Daniel. Bota mais um pontinho aí. E a outra, que óbvio, né, tá no olho do furacão, é a OMS. Né? Aliás, a gente está dando essa aula aberta aqui num momento muito propício para falar sobre isso, porque os Estados Unidos anunciaram, tem mais ou menos uns 10 dias, que iam cortar o orçamento da OMS, e eu coloquei um pouquinho depois qual o volume, passa aí, Daniel, qual o volume, né, o tamanho da importância que os Estados Unidos têm por orçamento da OMS. Os Estados Unidos representam 20% do total. O Trump anunciou que ia cortar tudo. Assim, não vou oferecer mais absolutamente nada, que é um corte de 400 milhões de dólares no orçamento da OMS. Na outra aula, na primeira aula que a gente deu, mais uma vez há pouco mais de um mês, eu cheguei a comentar que o Trump, naquele momento, ele chegou a falar em cortar 50% do que os Estados Unidos oferecem, né? Então, seria cair de 400 milhões para 200 milhões, o que já seria um impacto muito grande na capacidade da OMC de fazer qualquer coisa.
O Trump anunciou o corte completo e ontem ou anteontem, né, faz pouquíssimos dias, anunciou a possibilidade de igualar aquilo que a China oferece. Só que aí, Daniel, só para a gente colocar em perspectiva, os Estados Unidos contribuem com cerca de 400 milhões de dólares para o orçamento da OMS, a China com 40 milhões. Ou seja, o que os Estados Unidos estão dispostos a recuperar para a OMS é cerca de 10% do que eles contribuíam antes, ou seja, é irrisório. E chama atenção também o fato da China ser a segunda maior economia do mundo e contribuir com, assim, claro que em termos absolutos é muito, né, mas relativamente pouco no orçamento da OMS, apenas 40 milhões de dólares. Mas isso não tem a ver também um pouco com dividir poder? Porque na medida em que você coloca mais dinheiro na OMS, você passa a ter um peso e uma representatividade maior. Muitas vezes a China talvez até tivesse o interesse de colocar mais recursos e não consegue, ou não é isso? A China, na verdade, ela tem uma postura com relação às organizações internacionais, Daniel, que é de inércia. Ela era um país com uma economia muito abaixo das outras. Se a gente for pegar 20 anos atrás, a China era o quê? Talvez a quinta maior economia, sexta maior economia. Até Atualmente, mais. ela é a segunda maior economia e várias coisas ela não atualizou. Você tem um certo conforto também, né? Você tem outros países que estão assumindo, né, o orçamento dessas organizações. A China simplesmente não atualizou, faz um certo corpo mole e tal. E o que os Estados Unidos estão fazendo agora é ou os outros chegam junto e com isso, portanto, eu diluo o peso que eu tenho, ou então eu paro de financiar. Lembrando que o argumento que o Trump vem utilizando, esse é o argumento do America First, os Estados Unidos, ao longo dos últimos 75 anos, assumiram um fardo muito grande para o seu contribuinte para manter uma ordem internacional. É óbvio que os Estados Unidos têm muitos benefícios com isso, mas o que o Trump está dizendo é a gente não está mais afim, porque os benefícios começaram a diminuir. Como a gente vinha falando, né? Como a distância diminui, o que os Estados Unidos estão dizendo é eu continuo sendo aquele que arca com mais, mas o meu benefício começa a ser cada vez menor. Então, essa vai ser uma consequência séria que o coronavírus vai trazer, que é o acirramento de um sentimento que já existia nos Estados Unidos desde 2016, que foi quando o Trump foi eleito, e que tende, portanto, a se tornar ainda mais palpável. A questão na OMC é exatamente essa. Não por acaso, os Estados Unidos vem falando o tempo todo na necessidade de rever todos os procedimentos da OMS e na próxima segunda-feira vai ter uma reunião da OMS que muito provavelmente vai aprovar uma investigação independente e imparcial acerca do que a OMS fez durante a crise do coronavírus. A discussão que está existindo agora, Daniel, é sobre se é o momento de fazer uma investigação como essa, uma vez que a pandemia ainda está em andamento. Tem gente que defende que, olha, primeiro você controla a pandemia, para depois você ver o que deve ser feito. E tem outros, e aí o Brasil se coloca nessa posição, que não, como é uma crise muito urgente, a gente tem que olhar agora o que está acontecendo para, se for o caso, inclusive, já conseguir consertar ainda durante a pandemia. E essa é a questão da reforma. Todo mundo vem falando, olha, reformar o OMS, beleza, a gente pensa na reforma. A questão é quando que essa reforma tem que acontecer. A reforma acontece agora ou a reforma acontece depois? Agora, Otang, muita gente falando aqui no chat sobre globalismo e globalização. Acho que você podia só dar uma pincelada rápida no que significam esses dois conceitos. Tradicionalmente, a gente fala sobre globalização como uma coisa única, né? Que é uma integração de mercados e de fluxos, de uma forma geral. Então, a globalização ela é uma intensificação de comércio, de investimentos e, naturalmente, de influência, de contatos políticos, as pessoas, de fluxo de pessoas, né? As pessoas poderem ir e vir com uma facilidade maior. Há um movimento, no entanto, que é oriundo principalmente de fileiras conservadoras, isso vem dos Estados Unidos e no Brasil se instalou muito fortemente também, que é a ideia de que há uma separação. Uma coisa é a globalização, que seria a integração econômica. Então, uma maior facilidade de mercados financeiros transitarem, né, de recursos financeiros transitarem, de produtos, né, um comércio mais intenso. E uma outra coisa seriam os efeitos políticos da globalização. E isso vem sendo chamado de globalismo, sempre associado como algo ruim, tá? Se alguém fala em globalismo, certamente essa integração política ela é vista de forma negativa. Que é quase como se fosse a existência, Daniel, de uma burocracia internacional, uma burocracia supranacional que manda nos estados sem que a gente saiba exatamente quem é. Eu sinceramente não consigo ver uma separação, mas toda vez que se fala em globalismo, é isso, é a existência de uma integração econômica e, paralelamente, de uma integração política.
Acho que aqui eu queria fazer duas considerações para meter um pouco a colher nessa discussão, que a primeira é que me parece que o Trump está atrapalhando a globalização, né? Porque na medida em que você aumenta barreiras comerciais, você está atrapalhando a circulação de mercadorias, isso acaba tendo impactos econômicos bastante sérios, como a gente falava há pouco. E um outro ponto que eu acho que também é importante é que esses organismos multilaterais, num certo sentido, ficaram vulneráveis à crítica, na medida em que muitos deles têm dificuldades de demonstrar políticas absolutamente eficazes. E mais do que isso, você tem vários desses organismos onde a maior parte do orçamento, em alguns casos chega a quase 80%, é utilizada para remunerar a própria burocracia. Ou seja, como é que você tem um organismo multilateral que tem o objetivo de combater, por exemplo, a pobreza, e quase 80% do orçamento de um organismo para combater a pobreza é para manter a burocracia que combate a pobreza e não combater a pobreza em si. Talvez, nesse sentido, os organismos abriram um flanco justamente para serem criticados. Essas críticas elas vêm no momento no qual a gente começa a olhar muito para as organizações, né? As organizações elas vão para Berlinda. Quando elas vão para Berlinda, você começa a ter estados que não querem colaborar com a organização. Se os estados não colaboram com a organização, naturalmente a organização vai trazer menos resultados. Ela é uma profecia que se autorrealiza. Se todo mundo acredita que a organização ela é importante, você vai dar mais atenção para essa organização, você vai cumprir, você vai ouvir, vai cumprir, vai participar, vai se engajar naquilo que a organização está fazendo, ela consegue trazer resultados. Na década de 90, a percepção que a gente tinha é que as organizações são caras? São, mas trazem resultados. Né? A gente consegue ver um mundo sendo construído de maneira mais equitativa, mais justa, com mais crescimento, por conta das organizações internacionais. Só que no momento que você começa a semear a dúvida, essa dúvida ela faz com que os estados, de uma forma geral, também se engajem menos. Ora, se você tem os Estados Unidos dizendo que a organização não vale de nada, se você tem os Estados Unidos, por exemplo, saindo da Unesco, os Estados Unidos saem do Conselho de Direitos Humanos, os Estados Unidos dizem que vão cortar o orçamento da ONU, os Estados Unidos dizem que podem sair da OMC, naturalmente outros estados também vão se engajar menos e, portanto, o resultado acaba parecendo menor também. Então, é uma profecia que se autorrealiza, né? Como se fosse um ciclo que a gente não sabe exatamente onde que ele começa e onde que ele termina. Pois é, mas o resultado acaba sendo o resultado de enfraquecimento do multilateralismo. Isso foi o que eu falei na primeira aula, né? A gente chega à conclusão que eu falei na primeira aula, que é essa crise do coronavírus, ela vai levar a um sério questionamento do multilateralismo, questionamento que não vem de hoje, questionamento que já tem mais de 10 anos. Na primeira aula, quem não assistiu, recomendo que assista, foi muito legal também. A gente localizou isso lá na crise de 2008, foi um momento no qual esses questionamentos eles começam a ser mais contundentes. Maravilha, vamos seguir aqui adiante? Vamos avançar aqui. Olha aí. Pois é, e o coronavírus ele traz alguns impactos curiosos, né, que a gente dificilmente poderia antecipar. Então, quem acompanha o Petit Jornal há algum tempo sabe que Israel, por exemplo, vinha numa dificuldade incrível de formar um governo. A gente teve eleição em abril do ano passado, teve eleição em setembro do ano passado, teve eleição em março desse ano e nada de formar governo. Pois bem, por conta da crise do coronavírus, o Netanyahu conseguiu montar um governo, porque o que ele estava dizendo é: olha, gente, o momento não é mais de politicagem, de ver se vai conseguir, se não vai, vamos montar um governo, e finalmente Israel consegue montar um governo. Muito claramente associado com uma emergência. Não é mais o momento de a gente ficar tentando, vamos montar um governo. A mesma coisa aconteceu no Iraque. O Iraque também estava 6 meses sem governo. A crise do coronavírus ela assusta tanto, porque junto com a crise do coronavírus, Daniel, você pode falar também, eu sei que depois você vai falar um pouquinho sobre petróleo, mas se já quiser adiantar um pouquinho, o preço do petróleo caiu muito. Você imagina o que acontece com o Iraque quando o preço do petróleo vai lá para o chão. Então, você consegue montar um governo no Iraque, isso é curioso, né? No meio de uma crise sanitária e econômica, os estados acabam buscando algum tipo de estabilidade. Então, tanto Israel quanto o Iraque montam governos. Nesse sentido, a necessidade acaba forçando justamente o entendimento político, né? Você está falando de governos que se unem. Isso não é incomum na história, né? Você ter realmente as diferenças políticas sendo mitigadas, sendo deixadas de lado, ao menos momentaneamente, em prol justamente de uma unificação nacional. Isso é comum, isso é bastante comum em torno realmente de regimes, ainda mais regimes parlamentaristas, como é o caso tanto do Iraque quanto de Israel. No caso do Iraque realmente é dramático, você tem tido um desabamento do preço do petróleo, porque não tem demanda, o petróleo está literalmente encalhado, não tem quem compre petróleo hoje dentro de uma economia mundial desmobilizada. Basta a gente pensar que as aeronaves não estão voando
como voavam antes, são grandes consumidoras de petróleo, os carros não estão circulando, e por aí vai, né? Toda a indústria que utiliza insumos derivados do petróleo desmobilizado, o impacto realmente sobre o consumo de petróleo tem sido gigantesco e sobre o preço, claro, também. E assim, quando você fala que os Estados se unem e tal, não quer dizer que seja confortável, né? Assim, a galera teve que engolir um Netanyahu à frente de Israel mais uma vez, é o quarto mandato consecutivo dele, o quinto no total, a oposição já não aguenta mais, mas ele segue lá. E o Iraque montou um governo que é tão capenga, Daniel, que até outro dia, não sei se já conseguiram, vou até me atualizar com relação a isso, não tinha chanceler, não tinha ministro do petróleo, no meio de uma crise do petróleo desse nível, não tinha ministro do petróleo. Algumas incertezas aparecem, então o caso da Síria, por exemplo, que talvez seja o principal conflito internacional hoje, né, o mais importante, já dura quase 10 anos. Os dois países que têm mais influência dentro da Síria estão vivendo crises duríssimas com o coronavírus, que são a Rússia e o Irã. Então, o conflito na Síria está meio suspenso. Assim, nesse momento não tem muita movimentação, você tem muita movimentação política dentro da Síria, mas os atores que agem na Síria estão meio paralisados, olhando muito para contextos domésticos, então é uma incerteza importante. E outra, Daniel, eu queria até saber sua opinião. Os Estados Unidos, naturalmente, têm eleições esse ano agora, são no dia 3 de novembro, pelo menos estão marcadas, e ninguém faz a menor ideia sobre o que essa crise vai representar para a popularidade do Trump, por exemplo. O que a gente sabe é que países, na verdade, estados americanos, que são swing states, ou seja, aqueles que votam ora nos democratas, ora nos republicanos, né, que oscilam com seu voto, têm sofrido muito com a crise, mas é muito cedo ainda para dizer qual é o impacto que isso vai trazer para os Estados Unidos. O que você acha aí com relação às variáveis econômicas? Eu acho que o impacto sobre a popularidade do Trump vai ser bem forte se ficar constatado dentro da narrativa política que ele demorou a agir, né? É importante destacar que o Trump, num primeiro momento, ele minimizou o impacto do coronavírus, e isso fez com que houvesse ali realmente um retardo na adoção de políticas para o enfrentamento da pandemia. E os Estados Unidos acabaram sendo impactados de uma forma muito violenta, né? Os americanos concentram hoje o maior número de casos do planeta, o maior número de mortes, o impacto econômico tem sido devastador, né? A gente falou há pouco de um recuo do PIB americano de quase 6%, é um recuo de 6% sobre um PIB de 20 trilhões de dólares. 6% de 20 trilhões de dólares. É um nível de destruição de renda muito significativo. E o pior, o desemprego. O desemprego que aumentou muito rapidamente dentro da economia americana. Nesse caso em particular, eu não vejo como o Trump sair ileso. Não vejo mesmo como o Trump sair ileso. O que não significa necessariamente que ele não se reelegerá, mas o impacto sobre a campanha dele vai ser violento, porque essa era a grande arma que o Trump tinha. Exatamente. Era a grande cartada. A economia americana, antes da pandemia do coronavírus, estava em pleno emprego. Pleno emprego. Né? Então, dentro de um contexto de pleno emprego, é claro que a popularidade do governo vai lá nas alturas e tudo indicava para uma reeleição relativamente tranquila do Donald Trump. Eu lembro que no Petit Jornal, quando a gente fez ali um podcast de fim de ano, eu apostei que o Trump se reelegia com tranquilidade. Agora, claro que naquele momento eu não imaginava que uma pandemia estava a caminho, que o desemprego nos Estados Unidos ia subir dezenas de milhões de pessoas em poucas semanas, que o PIB americano ia recuar quase 6%. Não, e lembrando que a vitória do Trump, por mais que eu também, quando você falou isso, eu lembro que eu concordei com você, né, o que não é muito meu hábito. Mas o que a gente falava era exatamente que, muito embora o Trump tivesse ganho sem vencer, ele ganhou no colégio eleitoral, né, mas ele não venceu no voto popular, ainda assim a gente imaginava que ele fosse vencer as eleições. E agora, isso aponta também, Daniel, para o fato de que a gente não sabe se vai ter eleição nos Estados Unidos, né? O que, assim, eu não lembro disso ter acontecido, né, de uma eleição ter tido que ser adiada. E eu coloquei uma lista que não é exaustiva de países que têm eleições muito em breve que a gente não faz a menor ideia se elas vão acontecer. Algumas no continente africano, Malau e Etiópia. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu gravei a última coluna que eu gravei, que saiu ontem, um áudiozinho de 5 minutinhos, eu falo sobre Malau e sobre a Etiópia. No podcast do Petit, né? No podcast do Petit Jornal. Petit Jornal, exatamente. Foi a última coluna que eu gravei. Então tá lá no feed, quem assina o Petit Jornal pode ouvir no Deezer, pode ouvir no Spotify, pode ouvir, enfim, em qualquer aplicativo de podcast. A Polônia também tinha eleições marcadas para o último dia 10
tem questões seríssimas na Polônia, a ascensão do nacionalismo e tal, não teve eleição. A França teve eleições regionais, o primeiro turno aconteceu e foi cancelado o segundo, na verdade, adiado o segundo turno, que é curioso, né? Foi apenas uma semana de diferença. O primeiro turno aconteceu no dia 15 de março, o segundo turno estava marcado para o dia 22 de março. Nesse meio tempo foi suficiente para Macron falar, olha, está tudo adiado, não dá para ter eleição. A Itália teria um voto, uma votação para uma reforma constitucional, olha que importante, para diminuir a quantidade de parlamentares, adiada também. A Bolívia, que no ano passado teve no olho do furacão, saiu o Evo Morales e tal, então tinha uma questão de normalização da democracia, ninguém sabe se vai ter. O Chile, você lembra, a gente falou bastante sobre o Chile também, tinha uma proposta esse ano agora, que seria agora em março, seria votada agora, na verdade, em abril, que seria uma reforma constitucional, não aconteceu em abril, foi adiado para o dia 25 de outubro, e o Piñera, presidente do Chile, já está falando sobre a necessidade, talvez, de já fazer o adiamento. E a mesma coisa acontece com o Equador, também tem eleições muito em breve, ninguém sabe se as eleições vão acontecer. Agora, um detalhe importante, no dia de hoje, na tarde de hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sinalizando o entendimento com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sugeriu que muito provavelmente as eleições municipais deste ano no Brasil devem ser adiadas para 15 de novembro. Uhum. Então, elas seriam adiadas por mais ou menos 45 dias, e nesse sentido, espera-se que até lá você já tenha algum grau de normalização e, ao mesmo tempo, você poderia ter um fôlego um pouco maior. Nesse sentido, você adiaria a eleição, mas não prorrogaria mandatos, não teria impacto sobre os mandatos de prefeitos e vereadores que estão hoje no cargo. Pois é, aí a gente tenta imaginar o que acontece se chegar no dia 15 de novembro e a gente olhar e não tem condição de ter eleição ainda. Essa vai ser uma questão que os Estados Unidos vão ter, se isso acontecer. Esses países todos que eu mencionei aqui também terão. Outros países, em praticamente todos os continentes, também terão uma questão como essa. E simplesmente não adianta muito espernear, né? Naturalmente, alguém vai ser beneficiado, alguém vai ser prejudicado, mas é a realidade que você coloca para uma crise que, mais uma vez, ela não é política, é uma crise sanitária que gera problemas políticos e econômicos. Agora, você falou há pouco sobre o Piñera e também falou há pouco sobre união de políticos e tal. Eu queria fazer apenas uma observação em relação ao próprio Piñera, que postou no Twitter, na rede social dele, agradecendo e tudo, uma conversa remota, não foi uma live, foi uma conversa fechada entre eles, o Piñera com todos os ex-presidentes do Chile vivos, né? E o mais interessante é que você tinha ali o Piñera, tinha dois presidentes do Partido Socialista, né, a Michelle Bachelet e o outro, me fugiu o nome agora, Ricardo Lago, e você tinha também um democrata cristão, que também, agora me fugiu o nome, que foi presidente do Chile na década de 90. Isso me pareceu algo, no mínimo, ilustrativo. Os quatro ali conversando remotamente, tudo, e ele agradecendo publicamente as trocas de experiência e o que ouviu dos seus companheiros. Eu achei formidável. Realmente uma sinalização democrática muito impressionante. Conseguimos imaginar Sarney, Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro numa mesma conversa, mesmo que remota, sem distância, sem se ver? Inimaginável, né? Assim, inacreditável. Assim, o nível assim, não é real, não é nem um pouco real pra gente, infelizmente. O que é Daniel, ruim, né? Seria bom. Claro, seria ótimo. Vamos aqui adiante. Agora eu acho que chegou o momento de falar um pouquinho do pós-isolamento, né? O pós-isolamento já é uma realidade na China, já é uma realidade em vários países da Europa e já é uma realidade em vários estados americanos. E o que tem sido destacado é que os governos têm apontado 3 grandes condicionantes para partir para o pós-isolamento, para essa flexibilização do isolamento. Novos casos em queda, né? Ou seja, você tem ali mais ou menos um controle do número de novos casos, disponibilidade de leitos no sistema de saúde para atender pessoas que eventualmente sejam contaminadas e capacidade de testagem em massa, né? A gente vai falar aqui sobre alguns casos concretos, mas eu queria até dar um exemplo. Em Portugal, a prefeitura de Cascais, ela vai testar toda a população de Cascais. Eu achei isso absolutamente impressionante. A prefeitura se propôs a testar a população inteira. Claro que é uma população menor, isso sempre facilita,
mas inclusive aquela testagem que vai avaliar se você tem anticorpos, ou seja, se você foi infectado e eventualmente não desenvolveu os sintomas. É realmente... Cascais é aquele lugar que você vai para Portugal e você viaja, você fica, ai, eu quero morar aqui, não vou Pô, voltar. É lá? Cara. Cascais é um lugar muito legal ali. Para quem não conhece, é uma cidade perto de Lisboa. Tem muito brasileiro, isso é ruim, né, cara? Porque brasileiros e tal, mas fora isso é maravilhoso. É onde morava o Filipão, não era? Filipão morava numa mansão em Cascais, era lá mesmo. Falando um pouquinho de China, né? China que foi o início do coronavírus na cidade de Wuhan, que já retomou aí gradualmente as suas atividades, iniciou gradualmente a remoção das restrições, priorizou, claro, setores essenciais e regiões e grupos populacionais com base em avaliação de risco. Isso é um detalhe importante, né? Os países não têm tratado os países de forma uniforme. Cada região é uma região, ainda mais num país como a China, que é absolutamente continental. Então, você vai flexibilizando ali conforme é possível em cada uma das regiões. Você teve já a maior parte das empresas reabertas, mas com regras de distanciamento e também regras de higiene. Esse é um detalhe interessante, né? É o pós-isolamento, ou seja, o comércio reabre, mas tem que oferecer álcool em gel para os seus clientes, o uso da máscara é obrigatório, mas mesmo assim o que tem acontecido é que as pessoas têm mostrado uma certa hesitação. Tem dado preferência ao transporte individual, tem dado preferência ao carro, as pessoas têm evitado aglomeração, têm evitado realmente circular em locais onde há muita gente. Então, isso sugere que a economia se recupera um pouco mais lentamente e com um padrão de consumo diferente do padrão de consumo que nós tínhamos antes da pandemia. Sempre fica o questionamento se isso é temporário ou não. Eu não sei qual é a sua impressão, Daniel, mas eu tenho ouvido de muita gente, eu também tenho sentido isso. Às vezes eu vejo na televisão, por exemplo, uma imagem de um período pré-pandemia e eu vejo muita gente reunida, na hora eu reajo, assim. Tá nervoso, tá nervoso. Se tornou estranho, né? Eu acho que, claro que não acho que vai ser permanente, mas eu acho que quem tem consciência do que está acontecendo agora vai demorar um bom tempo para voltar à normalidade. Eu não consigo imaginar, por exemplo, nos próximos 6 meses pegando o metrô normalmente. É claro que provavelmente eu vou entrar no metrô ao longo dos próximos 6 meses, entrar no transporte público, alguma coisa assim, mas de máscara, de máscara. Pois é. Atualmente no Rio de Janeiro, não sei quem está assistindo a gente aí, que não é do Rio, conhece o Rio, no Rio ninguém dá passagem na rua não, tá? E atualmente você anda na calçada, se é uma calçada estreita, por acaso você tem que sair por uma necessidade e tal, as pessoas estão dando passagem, assim, para manter uma certa distância. Então, eu tenho minhas dúvidas sobre qual vai ser a velocidade dessa retomada aí. Os casos históricos mostram que em algum momento volta ao normal, claro. né? Mas a grande questão realmente é quanto tempo isso vai levar. Um ponto importante é que no caso da China, você continua com restrição à entrada de estrangeiros, justamente para evitar que você tenha casos importados. O que é curioso, né? A China ela foi justamente o epicentro original da pandemia e agora ela teme realmente a importação de casos através de visitantes. Você teve a reintrodução de restrições em 2 cidades da província de Jilin, não sei se essa é a pronúncia correta, provavelmente não é. Então, existe esse risco de reintrodução de algumas medidas de restrição caso a pandemia volte a subir, caso você tenha uma nova onda. Isso é sempre um elemento que deixa os governos em alerta. E um ponto importante, a China tem utilizado bastante testagem. Testagem, inclusive, códigos também de QR, que é aquele código de celular que a gente coloca e aquilo gera uma informação. Você tem tido um fortíssimo monitoramento para saber do caminho do vírus, como é que ele está andando, como é que ele está evoluindo. Então, você tem aí a utilização da tecnologia como forma de monitoramento, no caso chinês. Beleza, vamos falar um pouquinho de Brasil, Daniel? Tem China, Estados Unidos e Itália antes. Vamos lá. No caso da Itália, acho que a Itália também é uma observação interessante. Essa aqui é uma fotografia de Veneza, né, na Rialto, aquela ponte famosa de Veneza, foi tirada há poucos dias. Já temos aí pessoas todas ali de máscaras, com algum afastamento, mostrando justamente que voltou a ter circulação de pessoas nas ruas em Veneza.
ficaram muito famosos, viralizaram aqueles vídeos da cidade de Veneza absolutamente vazia, sem ninguém, golfinhos andando pelos canais de Veneza, e agora você está tendo aí o restabelecimento da normalidade. Atividades estão sendo permitidas de forma gradual, estão sendo reintroduzidas de forma gradual, fábricas e construção já estão reabertas, com novas práticas, quer dizer, alternância de turnos, espaçamento entre os funcionários, checagem de temperatura com aquela pistola que checa a temperatura da pessoa, e máscaras, que estão aí obrigatórias. Eles fizeram uma gradação, né? Então, as escolas, por exemplo, vão ser o último setor a ser reaberto, somente em setembro. Então, você matou o semestre, né? Só em setembro que volta. Matou, na realidade, o ano, né? Porque no caso da Europa, o segundo semestre que é o início do ano letivo. E um ponto importante, ontem você teve aí reabertura de lojas, museus e outros locais públicos reabertos. Agora, claro, aqui a gente está falando dos primeiros movimentos, o governo nacional italiano, o governo central, dá autonomia para que você tenha aí diferentes posturas dentro das diferentes regiões, caso seja interessante. Aqui eu estou falando do comportamento geral, majoritário dentro da Itália. E se a gente fala a Itália foi atingida de forma muito diferente, né? O norte da Itália foi muito brutalmente atingido. Muito mais atingido. Mas ao sul menos. Também teve casos, mas bem menos. E falando um pouco de Estados Unidos, o progresso da reabertura depende de estados, né? No caso americano, então, é bastante forte a questão da autonomia estadual. A gente pode falar de uma maneira geral do que tem acontecido nos Estados Unidos. Você tem mais ou menos metade dos estados americanos, ou seja, aproximadamente 25 estados americanos que ainda continuam com regras de isolamento e com comando de ficar em casa. E os outros 25 estados já houve flexibilização. Então, a gente está falando de demais estados reabrindo gradativamente a economia, de uma forma geral. Tudo passo a passo, tudo planejado, e isso acaba fazendo bastante diferença. E, claro, no caso de restaurantes e lojas de varejo, você tem dado preferência ao chamado takeaway, ou a entrega online. Então, eu acho que fica muito claro que quando a gente olha para essas experiências internacionais, elas estão todas disponíveis, você observa que é tudo muito parecido, muito parecido. A maior parte dos países está adotando práticas muito parecidas. E aí, agora sim, acho que é importante a gente falar um pouco de Brasil, né? E aí essa foto, né, da praia de Copacabana é muito marcante, um dia de sol e a areia completamente vazia, justamente no período ali mais forte de isolamento. O Brasil está apresentando algumas características peculiares, digamos assim, no enfrentamento da pandemia por aqui. A gente pode falar de uma relação muito conturbada entre União e Estados. Eu acho que isso é bastante ilustrado pela tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores João Dória, de São Paulo, e Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. É uma relação muito Daniel, tensa. Dá para fazer um paralelo, inclusive, com os Estados Unidos, né? O Trump outro dia fez um tweet sim, em letras maiúsculas, né, em letras garrafais, reabre a economia. É um recado claro para os estados, né? Como você falou, são os estados que detêm o poder de decisão acerca dessas questões, e o STF aqui no Brasil decidiu também que não é a União que decide, né? Não é o governo federal, e sim os estados. No caso da Itália, como a gente citou há pouco, na Itália foi uma deliberação do próprio governo central. Olha, vocês decidam e tal. Internacionalmente está ficando muito claro que tratar regiões de um determinado país de forma igual não faz sentido. Ainda mais um país continental como o Brasil ou como os Estados Unidos. A autoridade local, o governador, o prefeito, realmente tem mais condições de avaliar o que pode ser feito ali pontualmente. Eu não vejo nem a União no Brasil, o governo federal, com capacidade de administrar os 26 estados e o Distrito Federal, os mais de 5 mil municípios brasileiros e tal. Nesse sentido, o papel da União acaba sendo mais uma coordenação dos esforços, uma ajuda com recursos, uma ajuda com técnicos, etc. Mas a decisão ser no âmbito local me parece fazer bastante sentido. Perfeito. Bom, um ponto importante, a gente tem tido no Brasil informações muito desorientadas, né, muito desencontradas, e aí eu estou falando especificamente da União e dos estados. Chamou muita atenção ao que aconteceu na semana passada. O presidente Jair Bolsonaro ele emitiu um decreto incluindo salões de beleza, incluindo academias como um serviço essencial, e os governos estaduais do Brasil, de uma forma geral, disseram não é um serviço essencial,
nós não vamos autorizar a reabertura desses negócios. E isso é muito ruim, porque essas informações desencontradas acabam, inclusive, baixando a taxa de isolamento no Brasil. Existem até monitoramentos que mostram justamente isso. Depois que houve realmente esse embate um pouco mais firme entre União e Estados, as taxas de isolamento no Brasil, de uma forma geral, elas acabaram diminuindo e diminuíram mais em regiões com maior apoio ao presidente, presidente que tem sugerido um pouco mais essa flexibilização do isolamento. Então, isso tem tido um impacto concreto, e esse impacto concreto, claro, precisa ser levado em consideração quando você faz uma análise do cenário do que tem acontecido no Brasil. Baixas taxas de isolamento, isso é algo que tem sido marcante no Brasil ao longo das últimas semanas, né? Isso é monitorado, e as taxas de isolamento no país como um todo têm estado relativamente baixas, abaixo dos 50%. Então, o Brasil tem um isolamento meio mais ou menos, né? Se você pegar o próprio exemplo do Rio de Janeiro, que acho que nos toca bastante, se você pegar imagens da Orla no final de semana, lotada, com pessoas caminhando, etc., circulando. Daniel. E o discurso durante algum tempo era: o isolamento não pode ser tão grande assim, porque as pessoas precisam sair para trabalhar, porque tem gente muito vulnerável. É claro que tem. Mas a gente está falando o tempo todo sobre a orientação que o ideal seria que o isolamento ficasse entre 50% e 60%. A questão é que a gente tem visto muita gente que tem saído para fazer exercício em locais com muita gente, né? Então, isso que você falou da Orla, por exemplo, uma parte das pessoas não precisa realmente estar ali, né? As pessoas não estão ali necessariamente para trabalhar, para buscar o seu sustento, e mesmo assim isso tem gerado aglomeração. Então, é essa a diferença das baixas taxas de isolamento. Não é que as pessoas estão sendo proibidas de sair para trabalhar. Muita gente está tendo que sair para trabalhar, não tem jeito, mas o problema da taxa está alta demais. São as pessoas que não precisam necessariamente sair de casa, mesmo assim têm saído. É verdade. Se essas pessoas não saíssem, a taxa de isolamento talvez estivesse um pouco mais alta e tal. Exatamente. Falando um pouco mais sobre o Brasil, você teve um atraso, está tendo um atraso em relação ao socorro aos estados e municípios. No caso do Brasil, nós temos uma concentração arrecadatória muito forte nas mãos da União. A União é muito poderosa do ponto de vista financeiro, e estados e municípios acabam sendo bem mais frágeis. A União tem capacidade de pegar dinheiro emprestado, vender títulos, no limite até emitir moeda, mas os estados e municípios não. E os estados e municípios tiveram aí um desabamento de arrecadação durante esse período do isolamento. Foi aí estruturado todo um processo de socorro aos estados e municípios, e foi aprovado, inclusive, um pacote de socorro na Câmara dos Deputados e no Senado, e ele está na mesa do presidente já há vários dias, e o presidente não sanciona nem veta o pacote. Existe, inclusive, uma polêmica em relação a reajustes de servidores. O presidente chegou a dizer na semana passada que vetaria esse ponto, aí o veto ainda não apareceu, e aí poucos dias depois houve uma autorização de reajuste para os policiais militares, policiais civis e bombeiros militares do Distrito Federal. E aí tem gente dizendo que o governo está fazendo isso para que dê tempo, para que algumas categorias que o governo considera consigam reajuste. Enfim, o fato é que ainda não houve a sanção presidencial do socorro, e estados e municípios estão numa situação aí bastante delicada. E a gente pode falar também, claro, do risco de alongamento das medidas de restrição de circulação. Isso é algo que alguns infectologistas que têm dado suporte aos governos estaduais apontam. Na medida em que você faz um isolamento muito frouxo, esse isolamento pode perdurar por mais tempo, fazendo com que o impacto sobre a economia seja mais severo. Então, na prática, esse é um elemento que a gente vai ficar atento ao longo das próximas semanas. Se efetivamente a escalada de novos casos e mortes no Brasil continuar aumentando, há poucas horas saiu aí a divulgação do Ministério da Saúde de hoje, mais de 1.100 mortos no Brasil foram registrados ao longo das últimas 24 horas. Então, pode ser que esse isolamento seja alongado no tempo, o que é muito ruim e que aumenta bastante o impacto sobre a economia. E falando claramente do impacto sobre a economia, a gente está falando de um Brasil que está com um altíssimo nível de incerteza, porque o nível de incerteza não está relacionado apenas à questão da pandemia, também está relacionado à questão política. Né? Isso está muito claro. A gente passou aí alguns dias no noticiário sem falar sobre o coronavírus ou falando do coronavírus en passant, porque a crise política era tão intensa, era tão significativa, que isso fazia com que a crise do coronavírus, a pandemia do coronavírus, fosse colocada em segundo plano.
o que é, no mínimo, impressionante, tratando-se do momento atual que a gente está vivendo. A gente está falando, claro, de engavetamento de investimentos, está falando de escalada do dólar, eu vou falar especificamente de escalada do dólar no próximo slide, por conta de incerteza. Claro, em um ambiente de incerteza é natural que as pessoas busquem segurança na moeda americana e mais gente comprando dólares, o preço do dólar acaba subindo. O Brasil tem sido muito criticado em veículos internacionais. Hoje, por exemplo, foi publicado um artigo no Financial Times, que está muito longe de ser, digamos assim, um antro de comunistas, fazendo críticas bastante pesadas à gestão atual da economia brasileira diante desse ambiente de coronavírus. O desemprego no Brasil, até a gente falou sobre isso há pouco, já está aumentando e tudo indica que aumentará bastante nesses meses de abril e maio, ainda mais por conta desse atraso no socorro a pequenas empresas, particularmente. Pequena empresa. Muitas vezes a gente tem no Brasil aquela visão de que empresário é o presidente de uma multinacional ou alguém que é dono de uma multinacional. O empresário médio no Brasil é alguém que ganha 3, 4 mil reais, tem 2 funcionários num bar de periferia, ou então tem 4 funcionários num salão de cabeleireiro. Esse é o empresário médio do Brasil. Esse é o empresário que efetivamente emprega no Brasil. Né? Aproximadamente 70% da mão de obra no Brasil é empregado por pequenas empresas que têm pouquíssima capacidade de sobreviver sem fluxo de recursos, sem receita, durante um prazo muito longo. E, claro, é elevada a capacidade ociosa. A gente está com uma desmobilização produtiva enorme e essa elevada capacidade ociosa acaba sendo, obviamente, um problema, até porque isso pode levar a desinvestimento, ou seja, desmonte de capacidade produtiva e o que pode atrapalhar, inclusive, a retomada da economia. E avançando aqui mais um pouquinho, eu queria falar especificamente do dólar. Né? A gente tem falado... Uma galera perguntando aqui, Daniel. De vez em quando eu dou uma pescada ali no YouTube, a galera que está assistindo a gente aí, tem uma galera perguntando sobre dólar, o pessoal quer saber se dá para ir para a Disney até o ano que vem. A gente, quando fala de escalada do dólar no Brasil, alguns elementos têm que ser levados em consideração. Agora, vamos pegar aqui cada um deles. Um primeiro ponto, claro, a taxa Selic em dezembro ela estava em 4,5%, agora ela está em 3%. É uma redução expressiva da taxa de juros, essa redução expressiva, num certo sentido, desincentiva a entrada de dólares no Brasil, em algum grau até incentiva a saída. Internacionalmente, tem havido uma tendência de queda dos juros globais. Então, me parece pouco para explicar essa escalada da moeda americana que a gente tem experimentado. Um outro ponto importante é o risco Brasil. O risco Brasil é o risco do Brasil dar calote na sua dívida, de não honrar os seus compromissos. O risco Brasil, em dezembro, estava em 98 pontos. O risco Brasil, agora em maio, está em 355 pontos. Se o Brasil está oferecendo juros menores e o risco disparou, é claro que a entrada de dólares no país será menor e a saída tende a ser maior dentro de um contexto como esse do coronavírus. Câmbio, aí a gente pode destacar que o câmbio em dezembro estava R$ 4,05 e o câmbio hoje fechou em R$ 5,74. Quer dizer, quando a gente olha para a desvalorização do real, a desvalorização do real tem sido bastante forte, mas o que chama a atenção é que a desvalorização do real é a maior desvalorização do planeta. Esse é um gráfico que foi postado hoje pelo Financial Times, mostrando justamente que o real tem a maior desvalorização em relação ao dólar do planeta. É claro que em momentos de incerteza é normal que as moedas dos países emergentes se desvalorizem mais. Então, você teve desvalorizações expressivas do peso mexicano, da moeda sul-africana, da moeda argentina, mas nenhuma dessas desvalorizações chegou perto da desvalorização do real. Nenhuma dessas desvalorizações chegou perto da desvalorização do real. Num determinado momento, há poucos dias atrás, nós tivemos o real batendo ali 5,90 e pouco, o que significa, na prática, uma desvalorização no ano de praticamente 50%. Praticamente 50%. E se a gente pensar no peso argentino, que é uma moeda fraquíssima, a Argentina está em default, em calote com os credores internacionais. A desvalorização do peso argentino está girando em torno de 20%, até um pouco menos.
Ou seja, nós temos que colocar nessa conta também o componente político, a instabilidade política, o temor político. O Brasil, nas manchetes internacionais, de forma muito negativa, seja na The Economist, seja no The Guardian, seja no Le Monde, seja no Financial Times, como um país imprevisível. Né? E, Daniel, o lado bom, a única coisa boa, né, quando a gente fala sobre um real desvalorizado, é que você ganha competitividade nos seus produtos no mercado internacional. Né? Então, você consegue vender mais barato, você perde poder de compra também, então a balança comercial ela tende a estar positiva. Mas a gente também teve uma notícia muito ruim recentemente, que é o fato de que a Argentina tem se mostrado absolutamente fora de sintonia dentro do Mercosul. Então, o Mercosul gostaria de avançar com acordo de livre comércio. A Argentina vem se mostrando relutante. Primeiro disse que não participaria, depois disse que participaria, mas veria caso a caso e tal. Então, o próprio Mercosul vai se descaracterizando e seria exatamente um espaço no qual a gente seria talvez o lado bom, né, de você ter uma moeda muito desvalorizada que você conseguiria exportar ainda mais. Mas nem isso, porque mesmo os cenários para os quais a gente conseguiria exportar, o cenário não vem se mostrando muito favorável. E, aliás, lembrando, nosso principal parceiro comercial é a China, que está passando por essa crise toda e que não tem boas relações políticas com o Brasil. Então, talvez nem isso a gente vai conseguir aproveitar, né? Que é o fato de que mesmo as nossas exportações não vão ser tão favorecidas assim. Uma coisa que se diz muito no ambiente econômico é que a taxa de câmbio para incentivar a indústria brasileira é sempre 20% acima da taxa atual, né? Que a indústria brasileira sempre reclama, dizendo que o câmbio não está no patamar atual e tal. Historicamente, a gente não observa realmente esse estímulo às exportações depois de momentos onde o câmbio se desvaloriza muito rapidamente e de forma muito intensa. Então, eu estou um pouco cético em relação a isso, em relação a essa ampliação de exportações brasileiras e como um vetor realmente de recuperação do crescimento em relação às exportações, até porque o Brasil não tem competitividade, o Brasil não tem acordos comerciais relevantes. O próprio acordo do Mercosul com a União Europeia ainda não está implementado, nem sabemos se ele vai ser efetivamente implementado. Enfim, a gente está falando de um Brasil que muito dificilmente vai ter no setor externo uma alternativa para a sustentação do seu crescimento. E eu acho que importante, um aspecto que a gente merece analisar em separado é a questão do petróleo. Né? O petróleo está vivendo um momento singular, no mínimo. Né? A gente está vivendo um choque do petróleo ao contrário, né? Um choque do petróleo onde o petróleo está barato e nunca esteve tão barato. E a explicação para isso... A gente comentou há pouco tempo no Petit Jornal, né, Daniel, que algum dia a gente vai olhar para trás e vai se lembrar do choque do petróleo de 73, a gente vai se lembrar do choque do petróleo de 79, a gente vai se lembrar do bizarro ano de 2020, em que o petróleo passou a valer nada. E isso é um marco histórico muito importante, que traz consequências para tudo, né? Para a economia, para a geopolítica, para tudo. Isso não pode ser de forma alguma ignorado. Às vezes a gente acha que o petróleo é um preço comum, é uma commodity comum. Não, ela tem uma centralidade do ponto de vista econômico e geopolítico absolutamente formidável. Né? Então, os preços estão nas mínimas. A explicação para isso, claro, é o desabamento da demanda. A demanda caiu muito mais do que a produção. Houve até um entreveiro ali entre Rússia e Arábia Saudita, e esse entreveiro acabou fazendo com que a produção nem caísse tanto assim. Você teve ali uma tensão entre a OPEP. A produção subiu. Ambos pagaram para ver e subiram com a produção. E depois tentaram descer e, no meio da crise do coronavírus, já não caíram, né? A produção já não diminuiu de forma suficiente. De forma suficiente, exatamente. Na velocidade que seria necessário justamente para que você tivesse ali um equilíbrio entre oferta e demanda. Né? Você ficou com uma oferta muito maior do que a demanda por petróleo, e, claro, quando a oferta é maior do que a demanda, o preço cai. É simples assim. Você teve até atenção entre os produtores, justamente como a gente falava aqui há pouco, e claro que se você tem mais produção do que demanda, os estoques começam a subir, né? É normal, você começa a estocar esse petróleo extra que não tem para quem ser vendido. E num determinado momento aconteceu algo bizarro. O WTI, melhor dizendo, que é um dos petróleos, é o petróleo do Texas, né? É diferente do Brent, que é o petróleo londrino. Aí, quando eu estou falando de petróleo, não é do tipo do petróleo, é da cotação. Existe uma cotação no mercado americano e uma cotação no mercado inglês. O Brent do Reino Unido é o mais comum globalmente e o WTI é o mais comum nos Estados Unidos. E o WTI, no mês de abril, chegou a bater valores negativos. E aí muita gente ficou confusa, mas como assim? Eu pago para alguém levar o meu petróleo? Não é bem isso.
é que os estoques americanos eles estavam tão abarrotados de petróleo que o custo de armazenagem disparou. E o custo de armazenagem, num determinado momento, ele ficou superior ao preço do barril. Ou seja, e você não tinha para quem vender. Então, era mais caro armazenar o barril do que o que você ia receber pela sua venda naquele dia. Então, se você quisesse oferecer sua máquina de lavar para estocar petróleo em casa, você ganhava um cascalho ainda. Você ganhava um cascalho, é isso mesmo. Podia botar uns barris. A gente viu uma situação bizarra, Daniel, que Estados Unidos e Arábia Saudita são grandes aliados há muito tempo. E aí 20 petroleiros saíram da Arábia Saudita em direção aos Estados Unidos e o Trump estava cogitando a possibilidade de fechar os portos americanos para 20 petroleiros sauditas, porque não tinha onde estocar, não tinha onde botar. Não tinha onde estocar. Estava tudo até a tampa. Você imagina, isso é um negócio que, se um ano atrás a gente conta que isso vai acontecer, a gente é preso por loucura, assim, porque não faz nenhum sentido. Não tinha o que fazer com tanto petróleo, não tinha onde botar, não tinha onde armazenar, não tinha onde guardar. O preço da armazenagem disparou, foi para a lua, justamente porque não tinha onde armazenar. Então, quem tinha algum espaço para armazenar estava cobrando o quanto queria. E nesse sentido, o movimento do Trump era até meio racional, porque se você me entregar esse petróleo, o que eu vou ter que pagar de armazenagem é mais do que o petróleo vale. Então, volta com esse petróleo daqui, eu não quero mais esse petróleo, não. Né? Leve de volta lá para a Arábia Saudita. É algo absolutamente incomum. O setor de petróleo é um setor extremamente importante para dezenas de países, até para o próprio Brasil. Ele é extremamente importante para uma série de segmentos e de cadeia produtiva. Do ponto de vista político, você pode até falar melhor do que eu. O fato é que a gente não está trabalhando com um setor qualquer, não é o setor de bala juquinha, não é o setor de laranja, é o setor de petróleo. É uma cadeia produtiva, é um ramo absolutamente central dentro da economia global. Claro que investimentos são desfeitos, claro que campos de produção são desmobilizados, países que tinham uma produção viável não têm mais uma produção viável, porque o custo de produção não é compensado suficientemente pelo preço do barril do petróleo. Então, os impactos são absolutamente imprevisíveis, até em função da sua enorme magnitude. Então, você tem desmobilização de energias limpas, esse também é outro impacto. O petróleo está tão barato, vamos queimar petróleo, mas não é carro elétrico, eletricidade é caro. Vamos ter carro a gasolina, porque gasolina não vale nada, gasolina é barato. Agora, Daniel, tem um ponto que vai aparecer depois aí, mas que, já que você está falando sobre energia limpa, é um ponto curioso, né? Porque enquanto o petróleo está barato demais, está aí a queda do uso do carvão, enquanto o petróleo está barato demais, o carvão começou a se mostrar caro demais, né? Porque o carvão era aquilo que você utilizava depois que já tinha usado todo o resto. Então, assim, não dá mais, você vai lá e usa o carvão, que é muito caro. Tem especialistas já dizendo que é provável que a indústria do carvão não se recupere nunca mais. Talvez o carvão ele se torne inviável porque vale mais a pena você utilizar ora o petróleo, ora outras energias limpas e renováveis. E esse agora, 2020, está sendo projetado como o primeiro ano no qual os Estados Unidos vão utilizar mais energia renovável do que carvão. Isso é histórico, né? Assim, na história dos Estados Unidos, sempre o carvão foi muito importante. Aliás, o Trump foi eleito falando muito sobre o carvão, né? Isso era algo muito comum em 2016. Ele ia fazer campanha nos estados que dependiam muito do carvão e falava: o carvão vai voltar a ser importante. E aparentemente a crise do coronavírus traz mais essa consequência. É provável que o carvão, portanto, ele deixe de ser utilizado. E a gente coloca numa balança curiosa, né? Porque a gente vai fatalmente utilizar mais uma energia fóssil, né, de uma fonte não renovável que é o petróleo, em compensação deixa de utilizar outra que é muito poluente, que é o carvão. Como é que fica o meio ambiente nesse ponto aí? É algo a ser visto ainda, mas é um ponto curioso aqui para frente. É verdade, é verdade. Existe um risco muito alto da gente, por um lado, passar a consumir mais diesel, mais querosene, mais gasolina, e, por outro lado, consumir menos carvão. O efeito líquido ainda não está claro, mas me parece que o petróleo vai ter o seu consumo em algum grau bastante incentivado no futuro próximo, e, em particular, em substituição à energia elétrica, que tem se mostrado em vários países uma fonte bastante cara, inclusive no Brasil. No Brasil, a energia elétrica está se mostrando muito mais cara do que o próprio combustível fóssil. Falando aqui especificamente do Brasil, a gente tem impactos na balança comercial. O Brasil é um grande exportador de petróleo, né? Isso tem impactos significativos nesse segmento. O Brasil, na prática, exporta e importa petróleo.
mas é uma fonte importante de divisas com vários países. O Brasil, por exemplo, exporta muito petróleo para a China e para os Estados Unidos, né? O petróleo pesado brasileiro, que acaba indo ser refinado nos Estados Unidos e na China. Impactos sobre a Petrobras, que é a maior empresa do país e que perde aí capacidade de investimento. A gente está falando também de uma empresa que, no primeiro trimestre desse ano, teve um prejuízo enorme, gigantesco, justamente porque ela teve que desmobilizar uma estrutura produtiva significativa. Ela está mais ou menos em 60% da sua capacidade produtiva em utilização, que é muito pouco. E, então, a maior empresa do país está passando aí por um processo de desmobilização. Os funcionários da Petrobras tiveram jornada reduzida, salário reduzido, e mesmo assim a empresa acabou tendo um prejuízo muito expressivo nesse primeiro trimestre do ano. Arrecadação de impostos, isso não pode ser ignorado. Muitos estados brasileiros dependem do imposto sobre combustíveis. Tributar combustível é uma maravilha, porque combustível tem demanda inelástica, é arrecadação garantida para o governo. Então, muitos estados brasileiros dependem do ICMS dos combustíveis, e o consumo de combustíveis desabou, e o consumo, além de desabar, o preço caiu. Quer dizer, a arrecadação Daniel, dos estados... vai ter que mudar a teoria ainda, é inelástico? Porque, ainda assim, é inelástico, mas nesse caso é inelástico, porque a demanda caiu não por causa do preço. Ah, sim, tá, mas É caiu. inelástico a preço, caiu, sim. A demanda caiu por outros vetores. O ponto é justamente esse: o preço do combustível cai e a demanda não se recupera. Uhum. A inelasticidade, mais uma vez, está comprovada. A inelasticidade vale para cima e vale para baixo. Vale para cima e vale para baixo, né? Novos investimentos. O setor de petróleo é um setor muito importante para investimentos no Brasil. A Petrobras tradicionalmente, depois da crise, isso mudou um pouco, da crise de 2015 que ela enfrentou, mas tradicionalmente a empresa que mais investe no país e tem um impacto realmente sobre o crescimento, sobre a cadeia produtiva muito forte. E, claro, impactos do Mercosul. Acho que isso você pode falar um pouco melhor. Então, foi o que eu adiantei agora há pouquinho, que é o fato de que o Mercosul ele é sempre uma saída muito importante. Só para lembrar, a Argentina é a terceira maior parceira comercial do Brasil, o que não é pouco. Então, a China é a primeira, os Estados Unidos são o segundo, e a Argentina é a terceira. E é uma fonte importantíssima, na verdade, é um mercado importantíssimo para produtos manufaturados brasileiros, são aqueles que fazem a economia rodar. Só que, nesse momento, há um desencontro profundo, como a gente não vê há décadas entre o Brasil e a Argentina. Então, Bolsonaro e o Alberto Fernandes assim, já trocaram provocações, já chegou num nível de tensão bastante elevado, e a Argentina recentemente disse que não concorda em continuar negociando acordo de livre comércio enquanto a pandemia não for resolvida. Aí, Daniel, a gente até consegue imaginar por quê, né? A Argentina também está preocupadíssima com a balança comercial. A Argentina tem problemas graves de reservas internacionais, as reservas internacionais são sempre muito baixas. Se tiver um acordo de livre comércio assinado exatamente nesse momento, fatalmente a Argentina vai começar a importar mais, porque a Argentina não é exatamente também um poço de competitividade. Então a Argentina ela vai acabar ficando numa situação muito difícil, o que faz com que ela, portanto, coloque, pode colocar assim, talvez um pé para fora do Mercosul. O Alberto Fernandes já falou que, não, veja bem, eu vou negociar sim, mas eu quero em 2 velocidades e tudo, mas o Mercosul, com essa pandemia, vem perdendo força, o que é muito ruim para o Brasil, porque, de novo, mais de 90% dos produtos que o Brasil exporta para os países do Mercosul é de produtos manufaturados. Diferente da China, por exemplo. A China, o comércio brasileiro com a China é enorme, mas 88% do que a gente vende para a China é produto básico, é produto que não movimenta a economia tanto assim. Para a Argentina, e naturalmente Paraguai, Uruguai e em menor escala, o cenário é muito diferente. Então, uma pandemia afetar o Mercosul é muito negativo para a economia brasileira também. Maravilha. Acho que é isso, né, Tanguy? Me diz aí, temos novidades? Temos novidades. Qual é a novidade que você tem para contar para nós? Temos novidades. A gente falou lá no início da aula, né, que quem ficasse até agora, Daniel, tem 500 pessoas online agora, né, tarde da noite esperando e tal. Então, queria agradecer a companhia, agradecer o pessoal que já acompanha a gente há bastante tempo. Já era um objetivo nosso, né, Daniel, de fazer conteúdos mais aprofundados. O Petit Jornal, desde que foi criado, ele tinha por objetivo fazer um conteúdo que fosse de qualidade, mas que fosse rápido. Né? Então, as nossas colunas sempre têm, né, o que a gente espera, 5 minutos, 6 minutos no máximo. Quando a gente faz o bate-papo, a gente tenta não passar de 20 minutos. Originalmente era 10, né, Daniel? Mas o mundo começou a ficar maluco, a gente chega atualmente a 20 e poucos minutos. Mas é um objetivo nosso também conseguir fazer
conteúdos mais aprofundados, assim, um conteúdo mais trabalhado e tudo. E essas aulas que a gente vem dando, essas aulas gratuitas, a gente deu uma no mês passado, está fazendo a segunda aula gratuita agora. Elas vão continuar, né? Elas vão ser E vão periódicas continuar. agora. O nosso objetivo é, daqui para frente, fazer essas aulas gratuitas mais vezes. Aliás, eu falei no início da aula, reitero o convite, né? Se tiverem propostas de temas, gestão de temas, mandem para a gente, porque o nosso objetivo é fazer isso mais vezes. Mas a gente resolveu fazer um conteúdo um pouco mais estruturado, um pouco mais longo também, se dar um pouco mais de tempo para desenvolver determinados conteúdos. Então, a gente, assim, muito orgulhosamente, a gente vai lançar um curso. É um curso curto ainda, né? Não dá para dizer que é um grande, um longo curso, é com a cara do Petit Jornal, mas é um curso que vai se chamar O Mundo em Transformação, a crise do coronavírus antes, durante e depois. O nosso objetivo aqui vai ser, né, Daniel, a gente imaginar como é que estava o mundo quando a crise do coronavírus começou, então fazer um balanço do mundo, a crise do coronavírus em si e tentar imaginar o futuro. Como é que fica o mundo daqui para frente? Quais são as mudanças? Como é que fica o Brasil nisso tudo? Então, essas são discussões com as quais a gente tem como contribuir bastante. Não é isso, É um Daniel? curso curto, né? É um curso curto. A gente vai ter 4 aulas de 1h30 que vão acontecer durante o mês de junho, às terças-feiras, 21 horas. A aula vai ser ao vivo, né? Esse horário que a gente Mas, está ao claro, vivo agora. Né? que é esse horário que a gente está agora. Agora, também as aulas vão ficar disponíveis durante 3 meses gravadas para quem quiser assistir depois. Quem quiser interagir, fazer perguntas e tal, participa da aula ao vivo. Quem não puder ou não quiser, pode assistir a aula gravada depois. Então, é um curso de 6 horas, 4 aulas de 1h30 sobre justamente atualidades. A gente vai poder aprofundar um pouco mais, vai falar bastante sobre o Brasil, vai falar bastante sobre o mundo, como nós estávamos antes da crise do coronavírus, como nós estamos agora e quais são as perspectivas, o que muda realmente. E aí a gente vai poder abordar aspectos específicos de mercado de trabalho, de comércio, de questões tecnológicas e tal, tanto no Brasil quanto no ambiente internacional. Meio ambiente, geopolítica, enfim, a gente vai conseguir fazer um amarradão de várias coisas que são coisas que ficam na nossa cabeça, né, Daniel? Às vezes a gente gostaria de juntar as peças, mas falta tempo. Então a gente resolveu se dar esse tempo, a gente espera que você curte, que vocês curtam. Para quem que se destina? Assim, quem é que deveria fazer esse curso ou poderia fazer esse curso? Muita gente que está assistindo a gente agora porque conhece a gente da preparação para a carreira diplomática, então naturalmente esse curso vale para esse pessoal. Mas se você não quer ser diplomata, não é seu objetivo, não é isso que você quer, você está na faculdade, você tem outra área de interesse, mas você se interessa por temas de atualidade, esse curso é para você também, então não tem problema. A ideia é exatamente que a gente queira oferecer um curso que tenha qualidade e que mantenha uma certa exclusividade para você que segue o Petit Jornal, que curte o Petit Jornal. Ah, Tanguy, pô, mas eu acompanho vocês, era tudo gratuito, agora não é mais. Gente, eu diria que 98% do que a gente produz continua sendo gratuito. Né? E vai continuar. O podcast é gratuito, o bate-papo sempre é gratuito, as aulas são gratuitas, e vai ter esse curso que exatamente para a gente conseguir investir num conteúdo um pouco mais longo, a gente vai fazer vai montar um curso que vai ser pago. E aí, a nossa discussão, né, Daniel, é como é que a gente faz para que esse curso ele seja acessível. Beleza, a gente quer que você tenha um curso, mas a gente não quer que seja caro. E aí, a gente pensou, colocou no papel, imaginou, pensamos com o pessoal do Clipping CACD, que está dando todo o suporte para a gente, aliás, agradecer, né, o Lucas e na verdade, a Elise, mas a equipe de uma forma geral, né, do Clipping CACD, e a gente chegou num valor de R$ 79,90 por esse curso de 6 horas. Tá? Então, esse é o curso que a gente vai oferecer, R$ 79,90, um preço que a gente considera, né, que a gente julga bastante acessível para você assistir numa época de pandemia, né? Então, assim, você está em casa, o pessoal tem estudado mais, né, Daniel? Então, acho que é uma bela oportunidade, um curso de R$ 79,90. Agora, a gente ainda tentou baixar isso, né? Isso. Pois é. Porque, assim, beleza, R$ 79,90 a gente não jogou caro, mas a gente queria que fosse ainda mais acessível. Então, a gente queria oferecer algo para vocês que vai ser algo ainda mais vantajoso, né? Que ao longo das próximas 48 horas, valendo a partir de agora, né, são 22h39 da terça-feira, dia 19 de maio, ao longo das próximas 48 horas a gente vai dar um desconto ainda maior. Tá? É só durante esse período, tá? Então não vai... Ah, mas pô, eu perdi o prazo, vai dar, pô, não oferece mais um dia, mais 2 dias e tal. A gente não vai fazer isso porque a gente vai dar um desconto muito grande, vai ser de quase 40%, e vai ficar ao longo das próximas 48 horas por R$ 49,90. Então, o curso vai custar R$ 79, tá?
Mas se ao longo das próximas 48 horas você se inscrever, vai sair por R$ 49,90. O link vai estar em absolutamente todas as nossas redes sociais. E aí eu acho que o Daniel vai poder, inclusive, mostrar como é que entra, né, Daniel? Tá aberto aqui já, é petitjornal.clippingconcursos.com.br, petitjornal.clippingconcursos.com.br, mas de qualquer maneira vai estar disponível nas nossas redes sociais e tal. Muita gente perguntando, inclusive, como é que sugere temas para essas aulas gratuitas que vão continuar acontecendo. Gente, a melhor maneira é através das nossas redes sociais, tanto do Instagram quanto do Twitter, né, que são redes sociais que a gente usa bastante. Então, se você não segue, siga lá ainda, Petit Jornal, no Instagram e também no Twitter. É uma ótima forma de vocês sugerirem também temas de interesse para as próximas aulas gratuitas que vão continuar acontecendo. Tem muita gente perguntando aqui no YouTube, Daniel, se o curso é somente para assinantes do Clipping CACD. Não, esse curso é absolutamente aberto para quem quer que seja. Tá? O Clipping CACD é onde eu e Daniel somos professores na preparação para a carreira diplomática. Assim, um conteúdo de extrema qualidade, muito voltado para quem faz o CACD e para quem se interessa por temas de atualidade, por uma atualização acerca de temas contemporâneos, mas você pode fazer esse curso se você não for assinante, não tem problema nenhum, você não vai ser obrigado a fazer uma assinatura para fazer o curso comigo, com o Daniel. Aliás, foi uma preocupação até do próprio pessoal do Clipping, que queria justamente, montou uma landing page separada justamente para que não houvesse essa obrigatoriedade. E o curso começa, acho que essa informação faltou, né, Daniel? Começa no dia 2 de junho. Então, assim, vou reiterar, tá? Ao longo das próximas 48 horas, esse curso custa R$ 49,90. Depois ele vai para R$ 79,90. Então, só fica atento aí para não perder o prazo. Se inscreve logo, garante logo a vaga para você conseguir pegar esse preço mais barato. Não vai haver prorrogação. Então, assim, assisti ao vivo aqui, tem um amigo meu que não assistiu. Avisa para ele. Tá? Avisa para ele entrar logo. Se você está na live agora, você consegue pegar esse valor mais barato. Não vai durar muito. A princípio ia ser 24 horas, né, Daniel? E a gente achou que era pouco ainda, aumentamos para 48. Lembrando, então, que são 4 aulas de 1h30, começa no dia 2 de junho, as aulas serão sempre às terças-feiras, 21 horas, ao vivo. Mas, se você não puder participar de uma ou de todas as aulas ao vivo, as aulas vão ficar gravadas e disponíveis por 3 meses. Beleza. E só para finalizar, Daniel, eu queria fazer o nosso agradecimento tradicionalíssimo aos nossos apoiadores, né? Porque é a primeira vez que a gente está oferecendo um curso que é pago, né? Enfim, que não é absolutamente gratuito. E ao longo desse tempo inteiro, quem esteve com a gente foram os nossos apoiadores. Então, nosso mais sincero agradecimento. É uma galera que chega junto com a gente todo mês. Isso ajuda demais a gente a manter equipamento, a separar um tempo do nosso dia que a gente pode se dedicar a isso para fazer o Petit Jornal. Para produzir o podcast, para produzir as aulas gratuitas, para produzir realmente o bate-papo. Sem os apoiadores, isso não aconteceria. Todo o conteúdo gratuito que a gente só oferece justamente por conta do suporte dos apoiadores. Eu não sei se o pessoal tem dimensão, mas assim, dá muito trabalho. Assim, a pesquisa, para fazer uma pesquisa bem feita, para fazer a gravação, para fazer a edição, tudo isso é trabalhoso, toma tempo. E se todos têm acesso a esse conteúdo, o agradecimento vai especialmente para os nossos apoiadores. Aliás, um ponto aqui que a equipe do Clipping colocou, terá certificado, Tanguy, terá certificado. Isso é um detalhe bastante importante aí. Beleza. Daniel, obrigado mais uma vez pela sua presença à distância, ainda bem. E a gente se vê, a gente continua, portanto, gravando o podcast e fatalmente no mês que vem, provavelmente, ou daqui a algumas semanas, a gente grava mais uma aula gratuita como essa. E mais uma vez, aproveitem a super promoção, R$ 49,90 ao longo das próximas 48 horas. Gente, abraço. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.